Oi, oi, estamos ao vivo. Tudo bem com vocês, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa live, onde a gente vai falar a respeito do melhor interesse da criança. Vou falar com o meu convidado, Márcio. Se você está por aqui, eu imagino que você tenha um filho e está enfrentando dificuldades para conviver com esse filho, ou que você conheça alguém que tem filhos e que esteja passando por esse problema, ou você atende alguém que esteja passando por esse problema. Enfim, se qualquer que seja o seu caso, esse assunto eu tenho certeza que vai te interessar e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Só para apresentar um pouquinho a questão, né, o que é o melhor interesse da criança, que é o que a gente vai falar hoje. Não sei se você sabe, mas o melhor interesse da criança é o fundamento que é utilizado para justificar as decisões judiciais, né, na seara de família, né, quando a gente está falando de processos de guarda. Vocês estão me ouvindo, gente? Estou falando, eu tento falando, eu nem sei se vocês estão me ouvindo. O Márcio entrou aí. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me responder, por favor? Eu não sei se está tudo certo. Boa noite, Aline. Boa noite, Camila. Boa noite, Afonso. Sim, estão ouvindo. Quase que eu derrubo o negócio aqui. Ok. Então, só para fazer uma pequena apresentação do tema, né? O que é, para quem eventualmente, de repente, para quem não conhece, não sabe o que é o melhor interesse da criança. Então, o melhor interesse da criança é o fundamento das decisões judiciais, é o que é usado como pano de fundo para as decisões judiciais. Então, se o juiz tira a guarda de uma mãe ou de um pai, ele tira para atender ao melhor interesse da criança. Se ele aumenta ou reduz o tempo de convivência, em geral, ele o faz justificando que está atendendo ao melhor interesse da criança. E a nossa ideia aqui é justamente discutir em relação a falar, trazer à reflexão essa questão do melhor interesse da criança. Como que a gente chega a esse melhor interesse da criança? Né? Com base no quê? O Márcio, que é o meu convidado, ele defende que, na verdade, isso não existe. Isso é uma farsa, que, na verdade, não é possível, né, chegar. Eu vou chamar ele para entrar. Boa noite, André. Eu vou chamar e colocar ele na live agora, e aí ele explica melhor. Para quem não sabe, ele está escrevendo um livro, né? Ele está trabalhando num livro, e um dos temas, uma das questões tratadas no livro dele é justamente um dos pontos que é questionado, na verdade, é justamente essa questão do melhor interesse da criança, tá? Então, resumidamente, é isso. Eu vou chamar ele, vai ser um bate-papo mais aberto, a gente não, né, tentar não falar muito aqui de questões muito teóricas, né? Mas a gente vai tratar a respeito da questão, tá bom? Espero que vocês gostem e aproveitem. Deixa eu chamar ele aqui. Cadê tu, meu filho? Márcio, acho que você tem que mandar... mudou tudo aqui. Ai, gente, eu tô nervosa. Faz tanto tempo que eu não faço live. Cadê eu? Aqui. Cadê você? Pronto! Tudo bem? Eu não tô te ouvindo. Não. Você tá me ouvindo direitinho? Não tô te ouvindo. Agora sim. Agora sim. Opa! Ouvindo agora? Agora sim. Tudo bem? Muito bem-vindo. Eu tô com problema nos meus fones aqui, que um não funciona, o outro não dá. O que eu uso geralmente é o Bluetooth, mas ele não tem um som bom pra live. Então, às vezes que eu tentei também não funcionou direito, não gostei. Tá, mas agora estão me ouvindo, né? Acho que sim. Vocês estão ouvindo o Márcio, gente? Eu tô ouvindo ele bem. Eu tô te ouvindo. Não? Eu tô te ouvindo bem, pode ir lá, vamos lá. Tá. Bom, Márcio, como eu disse, né, falei um pouquinho a respeito
do que a gente vai tratar aqui. E, como eu disse, Márcio defende que o melhor interesse da criança é uma farsa. Como é que você fala? Que é uma tirania, não? Não, eu brinquei no vídeo que eu fiz, eu disse que é uma fantasia autoritária do direito de família. Isso, uma fantasia autoritária do direito de família. Eu não sou tão radical assim, assim, mas eu entendo que existem algumas incongruências, digamos assim, né? Quando, no uso do melhor interesse da criança, né? Existem situações em que... O que eu estou dizendo, na verdade, o que eu digo sobre isso é uma coisa meio consensual no debate filosófico sobre esse tema. E aí eu cito, gosto de falar, tem um artigo canônico sobre isso, que é um artigo do Robert Minolkin, de 1975, veja bem, em 75 ele escreve esse artigo, questionando esse conceito de supremo interesse do menor, e aí ele faz isso em diversas áreas. Uma delas é dizer que, excluídas as questões de risco, de negligência ou risco, disputas entre dois genitores aptos, que seriam um pai e uma mãe, porque antigamente se acreditava que você tinha que dar a guarda para um ou para o outro. A criança ia morar exclusivamente com um ou com o outro. E aí, mais ou menos naquela linha intelectual, jurídica do Código Civil de 2002, né, que era ver quem era o mais apto, não é? É a mesma ideia. Inclusive o pessoal que defendia a guarda compartilhada no Brasil no passado, quando foi feito o Código Civil, eles não queriam esse conceito, porque eles achavam errado, eles queriam guarda compartilhada. Tanto que, quantos anos depois? 6 anos depois foi feita a guarda compartilhada, alterando... O ponto de confusão começa aí, né? Bom, mas qual era o ponto do Minolkin? Ele disse, olha, não existe um critério para dizer o que é o melhor para uma criança, porque essa pergunta, o que é o melhor para a criança, ela envolve a mesma pergunta de qual é o melhor modo de viver, o que é o melhor para uma pessoa. E é uma pergunta filosófica, e essa pergunta tem 2.500 anos e ela nunca foi respondida. Você tem inúmeras doutrinas dizendo o que é o melhor para a vida de uma pessoa, e você não consegue chegar a um consenso, nem na filosofia, e aí eu chego depois em outro ponto, que é a psicologia. E aí ele diz o seguinte, olha, o juiz vai ter que julgar entre um pai e uma mãe que estão brigando pela guarda da criança, né? São duas pessoas aptas, ou seja, são duas pessoas que não oferecem risco. Qual critério objetivo o juiz vai julgar? A mãe, diz ele, esse artigo é antigo, é de 75, ele é canônico, todo mundo que estuda direito de família nos Estados Unidos lê esse artigo. A mãe, ela é mais afetiva, mas ela não é tão boa com disciplina. O pai, ele é mais disciplinador, mas ele não é tão afetivo. A mãe, ela estimula intelectualmente, mas o pai dá segurança. A mãe é mais culta, mas o pai toca alguns instrumentos. Qual critério o juiz vai julgar? Pergunta o Minolkin. O que é o melhor para uma criança? Outra pergunta. Quando você define a guarda de uma criança, você define neste momento presente, ou você define pensando nos próximos 2 anos, ou você define pensando nos próximos 5 anos? São perguntas, são respostas diferentes, porque com 2 anos você tem, nos próximos 2 anos, dependendo da sua idade, né, você tem um tipo de necessidade, mas nos próximos 5 você tem outra, nos próximos 10 você tem outra, em vários âmbitos. Se você é uma menina, talvez você precise um pouco mais da mãe, mas também um pouco mais do pai, porque a mãe vai te dar um tipo de orientação que o pai não daria, mas o pai também, entende? É melhor a criança ter uma segurança financeira ou afeto. Talvez o pai tenha um pouco mais de dinheiro que a mãe, mas a mãe é mais afetuosa. Será que o que é mais importante na vida é o afeto ou é o dinheiro? Qual é a resposta? Entende? E essa pergunta ela acaba sendo, em geral, transformada não numa pergunta de o que é o melhor. Esse é um truque que a gente acaba vendo retórico. Ela acaba sendo transformada numa pergunta de o que é pior, ou o que é ruim, para evitar o que é ruim. Né? E aí que entra a psicologia. Porque o conceito de supremo interesse do menor, ele aparenta ser aberto, mas ele foi preenchido por várias interpretações. E uma delas foi a interpretação da psicologia no século XX. O Minolkin fala disso. O ponto dele era justamente falar desse uso da psicologia para determinar questões de custódia. Havia uma teoria
da Anna Freud, que é muito citada nos livros de direito de família aqui, né? Que o nome do livro dela é Best Interest of Child, só que ela tinha uma formação psicanalítica e eles davam uma interpretação do que seria o melhor para a criança com base no que seria ruim. Então você diz, olha, isso aqui é ruim, temos que evitar o que é ruim para fazer o que é bom. E esse ruim, na época, com as ideias da época, era a tal da privação materna. Não sei se você já chegou nesse conceito de privação materna, que é um conceito desenvolvido pelo... Depende de como você entende, interpreta ele, mas ele aparece nas obras da psicanalista, da Anna Freud, mas depois ele é desenvolvido pelo John Bowlby, que é o pai, o criador intelectual da ideia da figura do apego, da relação de apego. Ele tenta explicar como é que os vínculos humanos são dados do ponto de vista psicológico. Freud tinha uma explicação para isso, que eram os vínculos catéticos. Ele dizia que a criança entrava numa relação simbiótica quase com a mãe e tal, que era exclusivamente com a mãe. Para o Freud, a relação primordial da criança é a relação com a mãe. O pai é um terceiro que é importante para fazer a ruptura dessa relação, por isso que é a diade e a tríade. E o Bowlby tem um conceito parecido, só que com uma pegada mais científica, porque ele fazia testes com macacos, ele fez toda uma investigação com como é que se relacionam os macacos com os macaquinhos, e tinha até um teste que eles faziam com um outro pesquisador, o Harlow, que era o macaquinho, colocava uma roupa de pelo num macaquinho de metal, e aí o macaquinho se aconchegava nesse macaquinho de metal, e ele dizia, olha, tem alguma coisa aí que além do fornecimento do alimento do seio, é o afeto, é um carinho, é uma coisa que relaciona. E aí se cria a ideia, no direito de família principalmente, que você não pode afastar a criança da mãe. E vem daí toda a construção contra a guarda compartilhada, contra a convivência equilibrada, contra a alternância de lares, a guarda alternada, vem da ideia de que a relação com a mãe é tão intensa que seria muito perigoso você romper esse vínculo, porque se acreditava que a ruptura desse vínculo causava doenças. Mas aí é que tá, né, Márcio? Aí eu acho que um ponto que interessa aqui para nossa live é o seguinte, essa interpretação, né, de que não se pode afastar a criança da mãe. Isso me parece, né, aí assim, se você tiver uma opinião diferente em relação a isso, se você tiver conhecimento diferente em relação a isso, me corrija, por favor. Mas eu tenho a impressão que é também um equívoco de interpretação, né? Uma aplicação uma aplicação equivocada de uma interpretação. Porque, no final das contas, o que me parece é que, e aí esse é um ponto que eu sempre falo aqui, o que a criança precisa não é necessariamente da mãe, ela precisa de um vínculo, ela precisa de apego com alguém, né? E eu acho que, e aí é conveniente você trazer, né? E aí é onde me parece que está o erro, né? Que a gente traz, porque a criança, a mãe é a primeira figura de apego, não pode afastar, não pode não sei o quê, não pode isso, não pode aquilo, porque é a mãe. E, na verdade, a questão a criança precisa, o ser humano precisa se vincular, o ser humano é social, então ele acaba se vinculando, ele precisa dessa segurança. Isso independe se é mãe, se é pai, e aí são os adultos, né? Somos nós que vamos construir esses vínculos saudáveis, né? Para que essa criança não sofra e para que ela fique bem. Se fosse assim, se a mãe morresse, a criança morre e fica louca, ou morre e fica louca quando cresce, né? Porque, nossa, a mãe morreu, mas pai. Esse era um dos argumentos, contra-argumentos, mas o problema é que toda a construção teórica da figura do apego, da relação de apego, ou do genitor psicológico, que é um outro termo que também é usado, ele está atrelado à ideia de que é só um apenas. Pode não ser a mãe. Para Anna Freud pode ser o pai. Poderia acontecer de ser o pai, mas em geral não é, porque é a mãe. O problema é que ele é unitário. Isso na literatura se chama monotropia. A ideia de que esse vínculo é especial com um, existe uma hierarquia. Aí depois começaram a dizer o seguinte, não, existem mais vínculos, existem outros, mas todos são hierarquizados. Você tem um que é o principal, e esse não pode ser rompido. Isso foi uma discussão nos Estados Unidos, veja bem, que durou 30 anos. E nós não temos isso. Nós não usamos esses conceitos de genitor psicológico, figura de apego, porque nós temos outra formação cultural. Aliás, a antropologia, os antropólogos, quando criticam a figura do apego, o genitor psicológico, eles dizem justamente isso. Vários países e várias comunidades humanas não têm essa noção de
família nuclear, papai e a mamãe morando numa casa e a mamãe cuidando. Tem vários trabalhos antropológicos, eu vou citar um outro, recente, que reconstrói todo o bulbo e tal, mas ela vai dizer o seguinte, as pessoas vão dizer o seguinte, olha, tem lugares que a criança nem é cuidada pela mãe, ela é cuidada pela coletividade, por todo mundo, por várias pessoas. Isso não quer dizer ao longo da história, né? Sim, se você for, por exemplo, o feminismo traz muito isso, né? Da questão da mãe. Só que se você pega a história lá para trás, no final das contas, quem cuidava da criança não era a mãe. Né? Sim, no Brasil, por exemplo, nós tivemos, eu escrevo isso, tem uma passagem no meu livro que eu falo bastante, o Gilberto Freire fala muito disso. No Brasil a gente teve a ama de leite, que era um costume das mulheres ricas no Brasil colônia. Elas não amamentavam seus filhos, elas não tinham elas não tocavam nas crianças quase. Até porque muitas não podiam. O Gilberto Freire disse, não é que elas eram birrentas, assim, meio, sabe, dondocas, é que elas eram frágeis. Elas eram mulheres de 14, 15 anos, elas tinham 17 anos, elas tinham 20 filhos. E aí você precisava colocar aquilo quase numa coletividade das escravas e tal, das mulheres outras. E isso da ama de leite foi um processo que depois se popularizou. E mesmo as mulheres pobres conseguiam, elas trabalhavam e pagavam, porque não existia geladeira, não existia fórmula e não existia... Com o surgimento do leite condensado, é que começou a perder emprego, porque muitas mulheres tinham filhos e trabalhavam como ama de leite ao mesmo tempo. Elas amamentavam seus filhos e iam na casa das mulheres das outras amamentar, ficar amamentando, para outra mãe trabalhar. Leite em tosse, que você quis dizer? Não, leite condensado. Leite condensado era usado para alimentar as crianças no começo. Ele era diluído. O leite condensado foi inventado para ser um leite que depois era diluído e dado para as crianças ou para os soldados nas guerras. Você já leu o Mito do Amor Materno da Badinter, Elizabeth Badinter? Não li o livro dela, mas eu conheço ela. Ela fala, nesse livro, O Mito do Amor Materno, ela fala justamente, ela é uma feminista, né? Ela traz justamente essa construção histórica, como se deu, como que era antes, lá nos primórdios, como que era a criação dos filhos, né? E ela fala justamente disso, que as crianças ficavam com amas de leite, eram levadas para outros lugares e ficavam até certa idade, até elas adquirirem uma certa autonomia, só depois que elas retornavam, tipo, nascia, ia para um outro lugar, crescia, depois que adquiria uma certa autonomia, é que aí elas voltavam para casa e ficavam com os pais. E aí depois é que a história vai mudando por conta de inserção em mercado de trabalho, etc, por conta de patrimônio, é que aí as coisas começaram a mudar, a mulher foi sendo colocada nessa situação de cuidadora, nessa condição de cuidadora, mas no final das contas o que a gente vê é uma construção, se construiu de uma forma, e aí hoje parece que a gente fala, o discurso não, vamos desconstruir esse modelo que está aí, porque ele está fazendo mal, principalmente para as mulheres, né? As mulheres falam muito isso, o feminismo defende muito isso, mas no final das contas a gente ao mesmo tempo se agarra a isso, porque assim, eu já ouvi muito esse argumento, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido também, né? Mas porque não pode tirar o filho da mãe, porque senão você vai causar uma violência na mãe. Então, é uma violência psicológica para a mãe você impor o afastamento dessa criança. Por quê? Porque no final das contas, alguém colocou, o patriarcado, né, os homens colocaram na cabeça da mãe que a mãe é que tinha que cuidar do filho, então agora esse patriarcado não pode tirar o filho dessa mãe, porque isso seria uma violência. Isso para mim isso é uma esquizofrenia. Eu não chego a entrar muito nessa questão do... Eu não chego a entrar muito nessa questão do patriarcado, porque eu acho que isso não existe, mas... Não, então, eu estou trazendo aqui... Eu sei, mas assim... Eu entendo o ponto, mas assim, o ponto importante dessa argumentação toda é dizer que a ruptura da relação com a mãe, tem um autor que eu gosto muito, Martin Richards, que ele diz que isso é uma visão de ilha deserta, que a relação da criança seria restrita à relação com a mãe. Uma coisa doentia quase, ele fala assim, só a mãe, não existe um meio social, não existe nada. E segundo muito, esse seria o necessário. As feministas, elas brigaram muito contra essa concepção nos anos 80 nos Estados Unidos e 90. E, porque isso também está vinculado, não é só com o pai o negócio. As mulheres não poderiam colocar as crianças na creche, então elas não poderiam trabalhar. Elas seriam responsáveis por vários problemas que as crianças teriam se elas fossem trabalhar. Não é só... O que acontece se eu tirar da mãe? Vai ficar ruim para a mãe? Não, a criança vai ter problema. Qual? Aí você tem uma série de previsões do que supostamente aconteceria.
Se dizia, por exemplo, nos anos 60, se você tirasse a criança de perto da mãe, ou se a mãe não fosse amorosa, carinhosa, não fosse uma boa mãe, se ela fosse uma mãe fria, a criança seria autista. Isso era uma tese muito Tem forte. gente que até hoje acredita nisso. Exato. Mas isso tá. Pois é, vamos lá. A mesma coisa da creche. A criança não poderia ir para a creche. Porque se ela fosse para a creche, ela teria. O que ela teria? Psicopata, ou ela poderia ser bandido, criminoso. O Bowlby fala disso, dos índices de criminalidade provocados por crianças que não tiveram o vínculo materno. Só que vários pesquisadores mostraram que isso estava errado, não era exatamente vínculo materno, era algum vínculo. Algum vínculo. E você poderia ter vínculos transitórios, por exemplo, você morreu, eu morri. Bom, foi para outra pessoa. Você teve um vínculo em algum momento da sua vida que lhe deu orientação, que lhe deu carinho. Você pode ter um outro vínculo. Crianças, diz o Michael Hutter, foi o pai da psiquiatria infantil. E ele fala isso, crianças abusadas, violentadas e tal, quando você tira ela desse ambiente e coloca num ambiente saudável, ela se recupera plenamente. Porque as crianças possuem, plenamente não, ela vai ter traumas, ela vai ter problemas, mas ela não vai ser disfuncional, ela não vai ser criminosa, nem psicopata, nem né, você consegue, ela pode ter uma vida saudável, plena. Ele foi um dos pais, uma das pessoas que cunhou o conceito de resiliência, né? Então, parte do conceito de supremo interesse do menor, que é usado hoje, é a ideia de evitar o mal que é baseado em pseudociência da psicologia do século XX. E aí vem, a gente pode discutir, a questão prática, as pessoas que estão nos assistindo, o que tem a ver com toda essa coisa complexa, meio filosófica? Quando você diz que quer ficar mais tempo com o seu filho, é dito que não faz bem porque vai, né? Você diz, não, eu quero mais dias na semana, ou eu quero que fique uma semana com cada um, não pode. A guarda alternada não é boa, sabe? Todos os argumentos, quando você pergunta para alguém, que me motivou a escrever o livro quando você pergunta para alguém por que a guarda alternada não é boa, né? O que a pessoa responde? Elas não faz bem para a criança, mas em que sentido? E aí a pergunta. Mas isso, ô Márcio, eu sei que você não, você tem o seu posicionamento em relação à questão da douto e da psicanálise, mas eu preciso falar que, independentemente de se é uma farsa ou se não é uma farsa, se é válido, se é um argumento válido ou se não é um argumento válido, no meio jurídico, esse argumento de que a guarda compartilhada faz mal para a criança, isso é uma farsa, mas não porque a psicanálise seja uma farsa, mas porque é uma construção absolutamente distorcida, é uma distorção do texto da Douto, da Françoise Douto. Porque o que ela diz, e aí se qualquer pessoa que pega o livro dela e começa a ler, e lê a parte onde ela fala que aí ela diz que a guarda alternada faz mal e que ela não recomenda, ela diz uma coisa, só que o que acontece? No meio jurídico, as pessoas recortam só aquela parte onde ela diz que a guarda alternada faz mal e colam na petição. E aí fica parecendo, realmente, a psicanalista famosa, mas deixa eu dizer uma coisa, esse é o ponto. Mas na verdade não é isso que ela diz. Mas é que então, o meu ponto também é o seguinte. Isso é uma maldade, isso é uma malícia assim, da pior espécie. Toda vez que eu vejo, eu faço questão de massacrar em cima, porque não é possível, isso é má fé. Mas tu concorda comigo que não interessa para ninguém a opinião da Françoise Doutor? Por que eu tenho que me preocupar com a opinião dela? Ela é uma cientista, ela faz pesquisas, ela estudou crianças, ela fez avaliações empíricas. Não, ela é supostamente uma autoridade em crianças porque ela faz discursos sobre crianças, baseado na ideologia que ela professa. Para mim, ela é uma sacerdotisa de uma seita religiosa. Ela não difere de um... Mas pior que isso, eu acho que pior que isso, deixa eu explicar. Eu até concordo com você, mas pior que isso é o que fazem no meio jurídico. Claro, mas todo sacerdotisa, toda pessoa que não possui fundamentos para o que está dizendo, que faz discursos, é exatamente essa definição de pseudociência. A pessoa produz retórica. E a retórica, é por isso que se usa Françoise Doutor. Porque a ciência contemporânea é extremamente difícil. Inclusive a psicologia contemporânea, ela não é tão assertiva.
ela é bem menos segura, bem menos assertiva do que você pegar essas frases. A criança tem 3 contínua. Aí eu digo, por quê? Tem que entender o que a Françoise Doutor quis dizer com contínua. Tem que ler o livro dela, tem que perguntar para um especialista na opinião da Françoise Doutor. Isso é religião por definição. Ciência é teste. Você diz, guarda alternada. A criança vai ficar retardada. Você põe 10 crianças, nenhuma fica retardada e diz falso. Isso é ciência. Não é a autoridade. Na ciência, o discurso de autoridade não tem nenhum valor. Não importa se o Freud disse, se está errado a maneira. Te dou um exemplo da economia. Te dou um exemplo da economia. Eu gosto muito do Friedman. Me considero um liberal do tipo neoliberal friedmaniano. Né? Não sei se dá para dizer friedmaniano, acho que é. Mas assim, na economia tem várias coisas que ele falou que do ponto de vista técnico a economia já abandonou. Tudo bem, já abandonou. Eu compro ele como filosofia política, como teoria política, mas não como economia. Na economia, sabe, o economista não vai usar o Friedman em alguns pontos porque não dá. Porque você tem uma construção teórica que foi para o outro lado, de teste. Bancos centrais testaram isso e aquilo e não deu certo. Eu disse, bom, ele estava errado. Assim como, mas eu não queria me perder sobre esse troço da privação materna. Quando se fala só para voltar um pouquinho, quando se fala de a guarda alternada faz mal, ela está justamente fundamentada, essa tese está justamente fundamentada não nos testes empíricos, não no que as pessoas realmente fazem, mas numa narrativa. Por exemplo, você lê lá o artigo do Flávio Tartucci, não é? Ele diz, a guarda alternada não é recomendável, porque leia o trabalho da Gisele Greninga, o doutorado dela. Eu li, ela não fala nada de guarda alternada. O que ela fala naquilo lá? Aquilo lá é uma obra muito interessante, eu uso ela no meu livro como uma espécie de Virgílio de tudo que está errado na psicologia. Hoje em dia eu vou dizendo, olha, tá vendo ela dizendo isso aqui foi refutado tal dia. Tá vendo ela falando isso aqui? Esse tal pesquisa diz que isso aqui está errado. Aquilo, viu aquele filme Adeus Lenin? Você vê aquele filme, o trabalho dela é Adeus, assim, basicamente ela dizendo que a União Soviética é muito boa, ou que a Alemanha Ocidental é muito boa. Porque tudo que ela fala ali, que ela afirma naquele trabalho dela, já foi abandonado na psicologia. Justamente porque o trabalho dela é um trabalho do tipo sacerdotal. Ela vem e diz, você não vai encontrar dados no trabalho dela, você não vai encontrar referência à pesquisa. Por exemplo, ela diz assim, tem uma parte de massagem muito engraçada que ela diz assim, as pessoas não estão falando da privação materna, um resultado provado pela ciência, e ninguém está falando sobre isso hoje em dia. Claro, isso foi refutado nos anos 70. Se você acompanhasse a discussão da psicologia nos últimos anos, você saberia que ninguém mais usa o conceito de privação materna. Você está usando livros velhos. E aí um dos grandes problemas. O direito de família, e esse é um problema que o Minokin fala no artigo. Como é que nós vamos supondo que seja possível definir o supremo interesse? A psicologia que vai ser usada vai ser qual? A contemporânea, atual, da Judith Harris ou do Robert Plomin? Ou vai ser as frases de efeito da Françoise Doutor? Ou vai ser o doutorado da Gisele Greninga que cita coisas velhas dos anos 70? Qual é a concepção de criança que nós estamos usando? Sabe? E aí você lê os trabalhos, porque, poxa, a Gisele Greninga, mal ou bem, é uma pessoa, mesmo escrevendo um monte de coisas que já foram abandonadas, ela consegue escrever um doutorado. Mas quem está em Quixeramobim pega umas coisas meio por cima e diz, o melhor para criança é tal coisa. E essa é a preocupação do Robert Minokin. Ele diz exatamente isso. Você imagina uma pessoa desqualificada achando que sabe o que é o melhor para uma criança. Você já não consegue, a ciência não consegue dizer o que é melhor. A ciência não consegue dizer, porque você tem muitos modos de vida, muitos arranjos. Se você ignorar... é muito instável, a vida é muito incerta, né? Não tem porque o que é melhor para mim é ser casado, é ser separado, é ser gay, é ser hétero, é gostar de música, não gostar de música, sei lá. Mas a criança tem um modelo correto de desenvolvimento, esse é o ponto. A criança tem que ter um modelo... Olha, a psicologia contemporânea nem fala mais disso. A psicologia contemporânea diz que 50% das crianças é genética. E o pai não faz nada sobre isso. Então, você começa a ter uns problemas de definição. E aí você começa a usar áreas de fora do direito, entende?
que não tem fundamento técnico. São coisas velhas, ultrapassadas. Entendeu? O Luiz fez uma pergunta, na verdade ele fez um comentário aqui. Me parece que a indústria da alienação e pensão distorce os conceitos em benefício próprio. O desafio é entender por que a justiça aceita isso. O Márcio acabou de responder, porque a questão é que você vai pegando, né? Alguém cita alguma coisa, que é o que acontece com a parte, por exemplo, que eu falei da Françoise, que é muito famosa, vira e mexe eu encontro em petição, porque o que é? Alguém citou ela em algum livro. Quem citou não checou exatamente do que estava falando, aí o advogado vai lá, pega, copia aquilo, coloca na petição, aí o juiz vai ler e mas essa é a minha crítica. Vamos entrar na segunda parte, então. Vamos entrar na segunda parte. Sim. Pode falar. Esse é o problema quando você decide que o supremo interesse vai ser definidor da vida das pessoas. Isso é quase um desespero de pais e de mães que têm medo de ser desumanizados pelo supremo interesse. Porque o supremo interesse desumaniza a criança e desumaniza os pais. Tese forte, né? Mas eu vou explicar. Tem um artigo de um filósofo chamado John Elster. Ele escreveu esse artigo em 87. Filósofo muito qualificado, um cara que estudava com John Rawls. Eu estava lendo o cara, eu não vi que ele era filósofo, eu estava lendo, que é a minha formação, eu estava lendo e ele disse, meu Deus, ele citou o John Rawls agora e ele sabe do que ele está falando. Porque eu estudei Rawls na faculdade, muito, conceito de justiça de Rawls, uma teoria da justiça. Fiz 3 ou 4 cadeiras sobre isso. Meu professor, meu orientador, estudou com Rawls nos Estados Unidos, né? E eu pensei assim, cara, esse cara entende de Rawls, quem é esse cara? Como é que ele sabe? Que não é muito comum se a pessoa saber os conceitos de filosofia, são conceitos meio difíceis. Aí eu fui ver, o cara era filósofo. E ele faz uma crítica muito dura, John Elster, quem quiser procurar, Solomonic Judges, acho que é, Judgments, deixa eu ver. Eu tinha aqui guardado aqui. Bom, enfim. Solomonic Judgments, contra o supremo interesse. Ele tem um artigo filosófico contra o conceito de supremo interesse, porque ele diz que é vago, porque ele diz que é impreciso, porque ele diz que é indeterminável, como dizia o Minogue, e porque ele diz que é injusto, e esse ponto é importante. Porque ele ignora o que é bom para as mães e para os pais. Porque, assim, ter filhos é parte do meu projeto de vida, do teu. Por que de repente, porque eu me separei de ti, agora vai ver um terceiro que vai julgar exclusivamente em nome da criança e o meu projeto de vida vai pro azeite? Por quê? Com base em que conceito? E aí, muitos criticam, e é uma crítica que eu faço, a ideia de que o supremo interesse é preenchido exclusivamente pelo conceito de desenvolvimento infantil. Correto desenvolvimento. Que é uma visão empobrecida da criança. Eu vou entrar nesses 2 pontos, na injustiça e na visão empobrecida. Primeiro, falemos da visão empobrecida. Eu fiz um post essa semana, o pessoal brigou lá no grupo, disse assim, ai, que absurdo, tá dizendo que o pai é inútil. Não, eu estou dizendo que ainda que um pai fosse inútil, ele seria de alguma maneira importante. Porque é o pai da criança. Porque é a experiência social que nós temos. Ter pai, ter mãe, ter família. Teu irmão é útil para alguma coisa? No sentido de desenvolvimento psicossocial? Não. Não exatamente. Mas é bom ter? É bom ter. Veja, a ideia de julgar o supremo interesse com base no desenvolvimento psicológico transforma a criança num objeto exclusivo da psicologia. Só que a vida humana tem muitas outras dimensões. Tem a dimensão religiosa, sociológica, antropológica, filosófica. Você ter ido no jogo de futebol, como eu fui, em 1989, 88, no meu primeiro Grenal, mudou a minha personalidade? Tinha a ver com o meu desenvolvimimento? Não, mas é uma memória que eu tenho, que eu amo, e que foi bom ter passado por isso. E isso é ignorado. Você passa a discutir exclusivamente sobre o que é positivo ou não para a criança. Ah, mas é bom ter um pai? Vamos ver o que a psicologia diz. Tá, mas o que a sociologia diz? E o que a filosofia diz? Na periferia, não ter um homem que dê um tapa no outro homem. Diga assim, mas peraí. Por exemplo, eu sou filho de mãe solteira. Eu apanhava dos pais das outras crianças às vezes. Porque não tipo, porque é uma questão social agora, uma sociológica, entendeu? Se você tem um homem, um pai, o outro pai da outra criança, ele te respeita. Ele respeita o teu filho. Isso não tem nada a ver com psicologia, não tem nada a ver com desenvolvimento infantil, talvez com psicologia social, mas é uma coisa que acontece na vida das pessoas. Ter um pai, em alguns lugares, principalmente com uma comunidade, a Judith Harris, que é uma psicóloga, ela fala exatamente isso. Ela dá esse exemplo. Olha, meu pai vai bater no teu. Ninguém vai vir falar comigo
Assim, agora, se é uma mãe solteira, porque o que a mãe solteira vai fazer? Ela vai bater no cara grande? Não, ela vai entrar na justiça e vai demorar 10 anos e não vai acontecer nada, porque é uma ameaça, ou porque foi só um beliscão, entendeu? São dimensões que não são do desenvolvimento infantil, mas que estão lá. E a ideia de reduzir o supremo interesse à psicologia, que aí o psicólogo vai dizer, não, mas precisa do pai. Quando é que precisa? Quanto precisa? Quanto precisa da mãe? Mas é essa a experiência que nós temos. E, do ponto de vista, isso eu escrevo bastante no meu livro, do ponto de vista também da injustiça, o John Elster diz, por que, e aí a gente pode entrar na discussão sobre mudança de endereço, que é muito interessante, por que a criança ir para outra cidade, para a mãe ganhar R$50 a mais, é melhor para a criança e melhor para mim, como pai? Porque o supremo interesse, ele pede para que a gente aceite. Ele é como assim, ele é mais ou menos como os mistérios insondáveis divinos, né? Morreu toda a tua família, você diz, por que Deus? Deus sabe. Deus quis. Exatamente. O supremo interesse, ele funciona assim. A mulher levou meu filho embora. Puxa, quer dizer que eu não vou ter mais filho? É, mas é que o supremo interesse, ela vai ganhar R$50 a mais lá. O supremo interesse definiu tudo. Ele se sobrepõe a tudo. Para citar um exemplo, né, para quem ainda se tem alguém ainda meio perdido em relação à aplicação, né, à questão prática do que a gente está falando aqui, tem um exemplo que eu estava conversando com o Márcio daqui do meu escritório, né, um processo em que eu atuo, eu sou advogada do pai, a mãe mudou de cidade, ela mudou de estado, na verdade, ela levou a filha, simplesmente do dia para a noite, o pai não teve oportunidade nem de falar tchau para a filha, ele simplesmente catou, quando ele ficou sabendo, ela já estava morando com a filha em outro estado, e enfim. E aí, anos depois, a gente conseguiu fazer o estudo, feito o estudo, filho não é mobília, meu Deus do céu, a gente precisa entender isso. Aí, anos depois, conseguimos fazer as famosas perícias. No final da perícia, a perita psicóloga, durante em todo o laudo, né, no decorrer do laudo que ela fez, ela obviamente não usa essas palavras, mas ela praticamente chama a mãe de louca, fala que a mãe estava louca, estava desequilibrada, que ela não pensou, ela fala com essas palavras, ela não pensou na filha quando agiu, quando levou ela embora, quando afastou do pai, afastou de toda a família, extensa, tanto materna quanto paterna. Mas aí no final das contas ela fala um monte de coisa e no final das contas ela fala que a conclusão dela é que a criança deve ser mantida com a mãe, porque a criança tem um vínculo forte com a mãe, mas né? Não me diga. Tem um vínculo forte com a mãe e que mudar a criança, entregar a criança para o pai, não iria atender ao melhor interesse da criança. Deixa eu te falar uma coisa. Mas não é possível, é melhor atender o melhor interesse da criança, então é deixar a criança com a mãe louca, desequilibrada, que age no impulso e sai fazendo tudo que é tipo de cagada e não acontece, e é isso? Deixa eu te dizer. Então é nesse nível, é por isso que a gente está falando aqui de melhor interesse da criança, porque o melhor interesse da criança é, sem fundamento nenhum, utilizado para embasar absolutamente tudo, e aí a gente tem coisas absurdas como essa, conclusões absurdas como essa, né? Graças a Deus não teve decisão ainda, mas o laudo está lá e enfim, a gente vai trabalhar em relação a ele. A ideia dessa live foi justamente nesse teu caso. Tu me comentou comigo, sei lá quantas semanas, meses atrás, e isso ainda está na minha cabeça, porque a minha pergunta, o que eu vou dizer aqui é isso. Eu desafio qualquer psicólogo ou assistente social a me mostrar um fundamento teórico em psicologia contemporânea, que diga que você não pode trazer uma criança de volta que foi levar com a sua mãe em nome do supremo interesse. E eu não estou dizendo que existe supremo interesse. Eu só estou dizendo porque, veja bem, ela transformou em risco. É ruim. E esse é o ponto. Você começa a usar a psicologia para sempre transformar em risco. E aí, o que acontece? É injusto com os pais, com as mães, e promove um debate cínico no direito de família. O supremo interesse ele contribui negativamente por isso, porque começa uma briga cínica, que é assim, eu quero que meu filho fique, então eu digo que é ruim romper os vínculos, mas eu quero que ele vá, então eu digo que é uma oportunidade única de experiência na vida. Qual das duas está certa? Não sei, nenhuma. Então você precisa ter um outro conceito, que é um conceito de justiça, levando em consideração os três envolvidos. Peraí, mas você teve um filho comigo nessa cidade.
Você tem um compromisso comigo. Como é que opera estava pensando em falar isso hoje. Como é que opera a Convenção de Haia? Ela faz avaliação psicológica? Se você pegar uma criança dos Estados Unidos e trouxer para o Brasil, o que subitamente, né, escondido lá, o que vai ser feito? Vai ser um pedido de sequestro internacional, não é mesmo? Vai ser feita uma avaliação psicológica da criança para ver se é o melhor interesse ela voltar? Não, é uma interpretação formal. Houve um descumprimento de uma determinação, de um acordo, inclusive internacional, pega a criança e devolve. Como é que é feito nos casos de alienação parental? Vamos fazer uma investigação que uma profissional de psicologia, que o último livro que ela leu tem 120 páginas, e foi escrito em 1952, e é alguma coisa meio freudiana, porque é o que essa pessoa consegue ler hoje em dia, ela vai escrever que não. E ela vai fazer isso por quê? Também por afecções emocionais. É uma mulher, a mãe da criança disse, puxa, eu não quero ficar sem meu filho. Aí ela vai escrever, ai, não é bom para a rotina. Não é bom, mas qual o conceito? Eu desafio psicólogos a dizer qual é o conceito de rotina que vocês usam. Daí, deixa eu só terminar aqui esse ponto que eu acho importante. Veja bem, o Minogue diz no artigo dele que ele tinha medo que virasse uma espécie de pseudopsicologia no direito de família, que é o que acontece hoje, não? Ele tinha razão. Em 75 ele disse isso e ele tinha razão. Ficou uma coisa assim, quase um tumor de pseudopsicologia que existe no direito de família, que não conversa com a psicologia contemporânea, até porque a psicologia contemporânea é em inglês, e boa parte dessas pessoas não fala inglês, não lê inglês, não cita inglês, os trabalhos são todos em português, não tem um acompanhamento. Eu já tive experiência de conversar com muitos psicólogos, eu digo, você conhece a Judith Harris? Ela revolucionou a psicologia do desenvolvimento infantil com o livro dela, de Nurture Assumption. Você conhece? A pessoa nunca ouviu falar. E ela é psicóloga, e ela trabalha em vara de família. Ela nem sabe do que eu estou falando. Ela nem conhece o debate contemporâneo de psicologia. Aí ela começa a falar porque o id e o ego, poxa, desculpa, sabe, mas assim, François Doutor, hoje em dia é uma piada, é um deboche. Qualquer pessoa que lê um texto, ninguém cita François Doutor num debate americano, nem Freud mais é citado. Ninguém cita essas pessoas, aliás, só como referência. O Freud pensava isso aqui, tal coisa, às vezes até como uma certa ironia. E nada contra, mesmo se faz com o Friedman. O Friedman pensava isso, que bobo, tá errado. Ou o Ricardo, ou o Adam Smith, o Adam Smith ainda estava preso no conceito de valor-trabalho, completamente equivocado e tal, mas ele é importante no sentido de que, desbravador, pensou a economia. A mesma coisa com Freud. Agora, nos trabalhos técnicos, ninguém usa esses conceitos. Por quê? Virou uma área meio câncer, essas pessoas ficam citando Ana Freud. Veja, o Wolf Madaleno diz que as crianças têm problemas intestinais até 1 ano e 8 meses. Que são essas frases malucas desses psicanalistas. E aí eu pergunto, por que o pessoal do direito de família não está lutando contra as creches? Por que eles permitem que se coloque uma criança na creche se o argumento é o mesmo? É o mesmo. A criança não... Se você vai usar o argumento da privação materna, a criança não pode ir para a creche. Só que elas vão com 6 meses. Sabe por que elas vão? Porque o governo americano em 91 fez um estudo e mostrou que isso era uma bobagem. Em 91, as pessoas... essa Greninga está citando coisas que o governo americano refutou em 91. Ela escreveu o trabalho dela 20 anos depois, em 2011. Mas custava ler um pouco. Daí fica essa coisa cínica. O pai escreve que é melhor ficar com a criança, a mãe escreve, fica todo mundo discutindo o supremo interesse. E aí o troço é permeado por preconceito de gênero. Sim. Porque quando um pai muda com a criança, também, né? Quando o pai muda com a criança, nenhuma psicóloga vai dizer que é melhor ficar com o pai, porque já está adaptada. Ela vai dizer que tirou da mãe e que fez um mal e que houve uma ruptura. Então é um troço completamente discricionário. Uhum. Tecnicamente discricionário, entende? Tipo, a pessoa inventa da cabeça dela. Te dou um exemplo. É muito emocional, né? Você decide, claro. O juiz decide, o psicólogo dá o parecer muito com base naquilo que ele sente. Isso. E não com base naquilo que deveria. Por exemplo... Mas que não tem o que deveria, falar... esse é o ponto. Eu estou dizendo, não existe uma técnica, não existe um conhecimento, não existe uma ciência. A psicologia contemporânea não fala disso. Não, eu não digo de psicologia, mas do ponto de vista jurídico, tem sim, tem um parâmetro, existe a lei. Mas isso é um juiz. A lei deve... Sim, mas sim, mas o juiz pergunta para o psicólogo, e o psicólogo é uma autoridade técnica numa área de outra. Então, mas aí, Márcio, entra um problema sério, que é o desconhecimento, né, uma distorção em relação ao que é alienação parental. A gente precisa
Isso precisa, eu falo sempre isso, porque alienação parental não é fenômeno psicológico, alienação parental Isso. é comportamento. Isso. E aí qual que é o problema? Quando você chega no processo, você entra com um processo na justiça e você coloca a alienação parental é apresentada como um fenômeno psicológico, o que o juiz faz? Ele joga pro perito. O psicólogo decide. Só que não, é comportamento, existe comportamento, esse comportamento é um comportamento antijurídico, está lá tipificado, está lá na lei, então o juiz tem que decidir com base na lei, não é que o perito está falando. É óbvio, se entende-se então, existe essa possibilidade de fazer a avaliação psicológica, vamos fazer a avaliação psicológica, a gente vê o que fala ali, mas o juiz não pode decidir com base, vou decidir pelo menos eu entendo, né? Ele não deveria decidir só com base no laudo. Ele deveria decidir com base no que está na lei. O que acontece muito é que está na lei, mudar sem justificativa, dificultar a convivência. É ato típico de alienação parental. Você mostra 500 milhões de print de conversa, de áudio, de gravação, de tudo que é coisa, mostrando que a mulher está dificultando a convivência e o juiz não faz nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aí, por que não dá para cumprir? Problema? Mas por que o conceito de supremo interesse do menor cria problema? Vamos lá. Porque eu digo assim, poxa, eu vou... E isso, a literatura nos Estados Unidos sobre isso é muito grande, assim, sobre esse problema. Problema que é assim, puxa, eu vou devolver a criança pro pai, porque a mãe... Deixa eu só fazer, Márcio, deixa eu só fazer um... me veio uma coisa aqui que eu acho que é interessante comentar. Até porque tem muita gente, tem muitos psicólogos que me seguem. E aí eu queria fazer uma observação em relação a um ponto específico. Existe uma diferença entre a alienação parental de que trata a psicologia e a alienação parental de que trata a legislação. E este é o equívoco. Que nós estamos falando também de uma alienação que é de mudar de endereço e não de falsa denúncia. Aquele negócio de... Porque existe essa dimensão da psicologia de manipular o outro para não gostar de você. Isso é outra coisa. Exatamente. Não estou falando disso. Mas do ponto de vista jurídico, nós estamos falando de condutas. Isso. São condutas, é o que está lá na lei. Essa é uma diferença essencial que muitos profissionais do direito, muitos profissionais da psicologia ignoram, que é essa diferença. Nós não estamos falando, quando a gente fala de alienação parental num processo judicial, a gente não está falando da mesma alienação parental lá da psicologia. E esse é um grande equívoco. Tá. A gente deixa eu trabalhar comentar com então um negócio aqui, o supremo interesse do menor. O juiz olha e diz assim, a mãe mudou de cidade. Pois é, mudou de cidade, mas eu vou fazer uma avaliação para ver se eu posso devolver essa criança. E aí o supremo interesse vai ser usado para se sobrepor à lei, ao direito dos pais, ao direito da mãe, ao que é certo, à justiça, a má-fé objetiva, a boa-fé objetiva, melhor dizendo. Entendeu? E a Convenção de Haia não fala em supremo interesse. E tendo como base, na verdade, as questões, os sentimentos daquele que está dizendo, que está colocando o melhor interesse da criança como sendo ali o fundamento da decisão, né? Esse é a grande questão. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Um caso muito interessante de conflito de competência julgado pela ministra Nancy Andrighi no passado. O que o pai fez? Ele pegou a criança para passear, era uma guarda unilateral materna. Ele pegou a criança para passear, acho que era São Paulo, ele pegou e levou para Minas. E em Minas ele entrou com ação de regulamentação de guarda e tal, pediu guarda unilateral dizendo que a mãe batia na criança, era agressiva, sei lá, não lembro bem, mas era uma acusação de negligência. É sempre sobre risco, entende? Conseguiu a guarda. O que aconteceu? Quando a mãe, cadê, descobriu conflito de competência, os dois juízes declinaram, cada um por suas razões. O que significa declinar para quem está assistindo? O juiz onde a criança morava, com a mãe, disse, como a criança está lá, o processo tem que ir para lá. E devolveu o processo para lá. Né? O juiz que estava com o processo disse, não, esse processo é originalmente de lá, esse aqui não poderia ter sido aberto, e não sei o que. Bom, foi parar no STJ. Demorou uns 2 anos para ser julgado. Tá? O que a juíza, a ministra Nancy Andrighi, disse? Ela escreveu o seguinte, o pai tem todo o direito de questionar a guarda da mãe, mas ele não pode fazer isso burlando o sistema, pegando um atalho. Ele deu um truque, ele fez um bypass, né? Ele deu uma balançada aqui, né? O que é o juiz? Só a mãe que pode. Só a mãe que pode, exatamente. Mas eu vou te falar sobre isso. O que a juíza falou? A ministra, devolve a criança. Tá certo? Não tá certo? A guarda era unilateral materna, a guarda morava com a mãe. Mas peraí, a criança já não estava 2 anos com o pai? Ela já não estava adaptada? Veja, eu não estou defendendo esse argumento. Eu sou contra esse argumento. Mas eu estou dizendo, do
ponto de vista do supremo interesse, segundo todo mundo, não era melhor a criança já ficar porque ela já estava adaptada, porque ia alterar a rotina? Quando uma mãe leva e você diz, ela levou contra ela levou contra a minha autorização, não deu autorização. Passa 6 meses, já adaptou. Supremo interesse do menor. O pai leva, não importa, tá lá há 5 anos, devolve. Porque é o pai. Nesse caso, então é uma questão de gênero. É um julgamento de ética, tem que devolver para a mãe. Nesse caso que eu citei, que eu atuo como advogada, o que a psicóloga fala é que a criança tem um vínculo muito forte com a mãe e esse afastamento, né, afastá-la da mãe, provocaria um abalo muito forte para a criança. Sim, isso é uma besteira. Eu até concordo que eu até acho que a criança vai sofrer sim, né? Mas eu acho que também a vida é feita, às vezes a gente sofre, né? Então, não dá pra gente. Mas por que ela não aplicou esse mesmo critério, inclusive para punir a mãe quando ela tirou do pai? De volta. Sim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ela usou esse argumento, mas justamente não foi considerado que lá atrás, porque o que acontece? A mãe pegou a criança, foi embora sem nem deixar ela dar tchau pro pai, o pai nem quando ficou sabendo já estava em outro estado, no final das contas passou, acho que 3 ou 4 anos, se não me engano, aí a pandemia atrapalhou tudo, porque não teve perícia, aquela confusão danada, e no final das contas passou 3 ou 4 anos, aí agora a criança tem um vínculo forte com a mãe, é lógico que ela tem vínculo forte com a mãe, ela foi afastada, a mãe era do mesmo estado do pai, né? As famílias são vizinhas, na mesma cidade, então no final das contas a criança foi afastada de todo mundo, dos avós maternos, avós paternos, tios, primos, pai, todo mundo. E aí essa criança vai ter vínculo com quem? É lógico que ela vai ter vínculo com a mãe. Agora, uma mãe que está desequilibrada, que faz um negócio desse, impõe tamanho sofrimento para a criança, ela é melhor, ela representa realmente, estar com essa mãe representa realmente o melhor interesse da criança. O que eu acho que acontece, que me parece que acontece, muitas vezes, por parte de profissionais, é um medo de criar precedente que vá contra o seu próprio interesse em uma hora. Aí eu vou falar um pouco de mim, assim, eu já teve situações em que eu fiquei falando, será que eu falo isso mesmo? Porque pra quem não sabe, eu sou casada e eu tenho filho. Mas casamento, a gente sabe, pode acabar a qualquer momento. E eu já passei por crises do meu casamento. E já teve situações em que eu pensei, falei, gente, depois eu vou passar, eu poderia simplesmente, se eu separo aqui, eu poderia simplesmente catar meu filho e ir embora e detalhe, você tá um branco, se fosse uma discussão racial, eu estaria dizendo que você está usando o privilégio branco, né? eu poderia. Você é mulher, é o que eu falo, eu gosto muito de dizer assim, o homem é o negro das várias de família. Ele vai ser tratado com todos aqueles preconceitos, aquelas coisas que malandragens e truques. E por isso que você tem que estar. Por isso que também o supremo interesse é problemático, porque ele é todo automático. E o automatismo na questão racial você vai tomar um tiro da polícia, porque você é negro. E ninguém vai questionar por que fez aquilo. E esse é o problema. Então, por isso, todo caso a gente tem que estar discutindo. Mas é certo a mãe não dá. Eu digo em relação, por exemplo, em relação a defender que a mãe não pode simplesmente catar o filho e levar embora. Defender que filho não é mobília é difícil pra mim. Você acha que é fácil pra mim, que sou mãe, que sou mulher? Porque a qualquer hora eu posso separar do meu marido. E aí eu posso querer estar morrendo de ódio dele. Hoje a gente mora numa cidade que não é a minha cidade, a gente morava em Campinas. E aí, por conta da pandemia, a gente veio para a cidade, que é a cidade do meu marido, de nascimento dele. E aí, se a gente separa, por exemplo, para mim, Leila, não faz sentido continuar aqui. Né? Para mim, não faria sentido. Se eu me separei do meu, eu vou voltar para Campinas, que é o meu canto. Né? Mas e aí? Seria justo, seria correto com meu filho eu fazer isso? Mas seria justo com o teu marido? Tá. Sim. Não, esse é o conceito que eu acho que a gente tem que usar. A gente tem que começar, eu acho que tem que se abandonar o supremo interesse, no sentido dele ser exclusivo. Eu acho que a gente tem que levar em consideração quando existe risco, negligência ou alguma coisa muito óbvia. E tratar também o direito do pai, o direito da mãe e outras dimensões da vida de uma criança, de uma pessoa que não envolvem psicologia. Porque você tem muitas outras coisas. Sim, tem a questão. Aí, para mim, o ponto é o seguinte: nessa situação, por exemplo, eu separei, Leila, me separei, eu vou querer voltar para Campinas. O meu marido, aqui é a cidade dele, ele vai querer ficar aqui.
E o nosso filho, como é que fica? Né? Para mim, eu, Lélia, adulta, é melhor ficar lá. O que eu preciso fazer? E aí é o que a lei estabelece, e era isso que deveria ser cumprido. A lei estabelece que eu, Lélia, se a gente está morando aqui agora, e se eu quero, se para mim é melhor, qual que é a minha ferramenta? Entrar com processo na justiça, para que isso seja avaliado por um juiz, e o juiz decida, demore o tempo que demorar. Eu vou me utilizar de qualquer maneira de um privilégio branco, como você disse? Sim, vou. Porque no final das contas existe toda essa questão de gênero aí que faz com que as pessoas entendam que é melhor que o filho esteja comigo. Então, provavelmente, no final das contas, eu serei beneficiada de qualquer maneira. No entanto, eu preciso agir de acordo com o que está na legislação. Agora, você acha que é fácil para mim simplesmente defender sabendo que eu poderia, ao invés de ter esse trabalho, ter que entrar com o processo, de repente correr o risco do juiz não autorizar liminarmente, eu ter que esperar um ano aqui numa cidade que eu não quero ficar até que o juiz decida? Você acha que é fácil para mim, que sou mãe? Eu poderia simplesmente falar, não, mas isso a mãe direito, pode mudar, direito mas penal também, isso também se aplica. Você quer que eu cumpra a lei sabendo que eu posso pegar e matar aquela pessoa ali e ninguém vai descobrir, porque 90% dos casos não são descobertos? Sim, grande por isso que o sistema tem que funcionar. Sim. Mas para isso tem que ter uma... Ontem, tinha uma discussão sobre a mudança de endereço no perfil do IBDFAN, todo mundo discutindo assim, porque o supremo interesse, e essa é a crítica que eu faço, o supremo interesse ele é autoritário nesse sentido, porque ele é vago, ele é impreciso, ele é indeterminável, mas todo mundo sabe qual é o supremo, ele é bem óbvio, é bem rápido, você pensa 2, 3 coisas, e essa pessoa que acha que é fácil, essa geralmente é a pessoa que não tem capacidade para dar uma resposta. Vou te dar um exemplo, tá? Mais um. Teve um caso, 2019, esse eu cito no livro. Um juiz tirou a guarda da mãe e deu para o pai. O juiz argumentou que a mãe morava numa comunidade perigosa. Lembra disso? Deve lembrar. Ela morava em Manguinhos, sei lá, não é Manguinhos, eu não sei, é uma comunidade com violência muito séria. E ele disse, não é bom, não é de acordo com o supremo interesse do menor, tem criminalidade, o pai mora num bairro melhor. Por que não pode ser esse o critério? Se o critério é o supremo interesse do menor e aquele lá é o ambiente... E veja bem, vou dar um exemplo da psicologia. Me parece que entra uma questão de gênero de novo, Márcio. Porque no final das contas, se eu aceito, né, se eu, juiz, aceito que tirar uma mãe, tirar o filho de uma mãe sob essa justificativa, né, que porque ali no bairro que o pai mora é melhor, tem menos violência, não sei o que, é um bairro, a gente está colocando de novo, a gente coloca a questão financeira. Mas o problema, mas veja bem, esse é o que tu está usando como argumento a crítica que eu vou fazer. Por que justamente um argumento que poderia favorecer o pai, ele é cortado como se ele não suprisse o supremo interesse apenas para favorecer a mãe? Justamente por conta dessa questão de gênero. Porque no e é um erro. Contas, e segundo, não é porque mas qual o problema da questão de gênero se é o supremo interesse do menor? O supremo interesse do menor não me interessa. Se é melhor para a criança ficar com alguém, com a mãe, e eu vou te dar um exemplo da psicologia. O melhor interesse só funciona se for para a mãe. Exato, deixa eu te explicar, vou te dar um argumento da psicologia contemporânea para dizer que o juiz estava certo. A tese da Judith Harris no livro da Nurturing Assumption, ela defende a seguinte tese. Diz ela, nós passamos 60, 50, 60 anos estudando o impacto que os pais têm na formação das crianças, no desenvolvimento cognitivo, da personalidade, enfim, das crianças. Nós não conseguimos provar que eles têm qualquer impacto. Pelo contrário, existe um monte de dados contraditórios e dados que dizem que os pais não têm impacto na formação dos filhos. Porque a tese passada é depressão, os traumas da psicanálise, a criança autista era culpa da mãe fria e tal, tudo isso foi abandonado. Existe um resultado que a Eleanor Maccoby, que é uma das grandes psicólogas do século XX, chegou, que nós não sabemos, talvez os pais tem uma bifurcação, a Eleanor disse. Ou a gente não conseguiu provar, ou não existe. Os pais são irrelevantes. Deixa eu te explicar, deixa eu chegar lá. Né? Aí a tese da Judith Harris é a seguinte: não são os pais que interferem na formação das crianças, são os pares. A criança é desenvolvida pela criança igual a ela, no parquinho, na rua, ela vai se moldando umas nas outras.
e os pais são irrelevantes. E ela usa muitas pesquisas para mostrar isso, irrelevância nesse sentido. E, por exemplo, a criança que vai, por exemplo, dos Estados Unidos para a China, ela aprende o chinês muito rápido. Foi com os pais? Não, os pais nem sabem falar direito. Ela aprendeu com os pares. O sotaque dela é o sotaque dos chineses, de quem mora na China, e não daquele turista que foi morar lá. Sabe, eu e tu vamos para a China agora, a gente vai falar mandarim, mas vai ser uma porcaria. Né? A criança, o nosso filho com 4, 5 anos, ele vai chegar lá, tu vai dizer, puxa, é chinês. Mesmo que ele seja negrinho, mesmo que ele seja, né? Vai dizer, pô, é um chinês nato. Por quê? Porque ele aprendeu com os pares, ele foi para a escola, ele estava no ambiente social. Daí que, do ponto de vista da psicologia contemporânea, da Judith Harris, tirar a criança de um ambiente pobre como o da mãe, com crianças não tão qualificadas, digamos assim, porque perguntam para a Judith Harris, o que é a melhor coisa que um pai pode fazer para interferir na formação psicológica da criança? Morar num bairro bom, dar para a criança pares de qualidade, para que ela tenha uma relação, né, boa. Esses dias um amigo meu brincou, tu vai dormir e deixa a Malu vendo o YouTube. Eu digo, claro, quem tem o dever de criar a minha filha é a Luluca, do canal lá da Luluca, no YouTube, porque ela é igual a minha filha, é um par. Eu estudei a Judith Harris, quem educa, eu brinquei com ele, quem educa é a Luluca. Mas veja bem, do ponto de vista da psicologia contemporânea, não estou dizendo que isso está certo, eu estou exagerando um pouco, mas o argumento de tirar a criança... Não totalmente. Dá para justificar isso. Do ponto de vista técnico, é que eu acho que a psicologia não é suficiente para responder isso. Mas do ponto de vista técnico, é muito melhor a criança ser tirada de uma mãe que mora numa periferia e colocada com um pai que mora num bairro rico. As pessoas só não aceitam isso, que é intuitivo, inclusive, porque é a mãe. Né? Só que aí, quando a mãe quer mudar para a Holanda, e eu encerro, porque alguém reclamou que eu estava falando muito, quando a mãe quer mudar para a Holanda, qual é o argumento que é usado? O financeiro. A Holanda é melhor que o Brasil, ela vai ter melhores oportunidades. Então, o Supremo Interesse é Mambembe, ele vai indo, ele vai, né? Ele desaparece quando ele beneficia, quando ele de alguma maneira vai beneficiar o pai, né? A verdade é todo pautado, exato, ele é todo pautado por isso. Uhum. Infelizmente, assim, existe a questão de gênero atravessa muito, né, os processos envolvendo criança, né? Porque justamente a gente tem e aí eu falo como mãe também, é gostosinho achar. Vocês acham que eu não acho que eu sou melhor mãe pro meu filho do que o pai dele é melhor pai? Eu acho que eu sou melhor pai de toda a humanidade. Então, é gostosinho a gente se achar melhor que o outro. A questão existe melhor? Aí entra um pouco a moral do cuidado, né? Existe realmente esse cuidar melhor? Ou existe cuidar? Né? Existe você estar ali, você estar disponível, você oferecer aquilo que você tem condições, enfim. A gente precisa abandonar um pouco essa noção de que porque aí eu volto a falar, né? É difícil a gente admitir, e aí eu falo por mim, por exemplo, né? É difícil, é um exercício que eu faço. Quando eu venho aqui e eu falo que filho não é mobília, é um exercício que eu faço de compreensão de que, olha, o meu filho não é uma extensão minha, ele estava grudado no meu umbigo só quando ele nasceu, depois cortou, acabou, né? E aí, isso, a gente precisa compreender a criança como sendo um indivíduo para além dos pais. E aí os pais têm obrigação, na verdade, de conjugar interesses, né? O meu interesse é diferente do interesse do meu marido, eu me separei, os nossos interesses são diferentes, a gente precisa pensar os dois em como essa criança vai ficar no meio de tudo isso. O problema são as emoções, a gente conseguir deixar a raiva de lado, deixar a mágoa de lado e pensar realmente no filho. Porque a verdade é que quando você pega um processo de guarda e convivência, na grande maioria das vezes, o que você vê não são pais preocupados exatamente com os filhos, são pais preocupados com os próprios interesses, defendendo os próprios interesses, e aí nesse interesse, de alguma maneira, está incluído o filho. Né? E aí você encontra os argumentos mais esdrúxulos possíveis, e as justificativas para embasar, né? Também. Mas é o supremo interesse, né?
Ele também provoca isso de que eu tô sempre falando em nome. Aí começa, tem uma psicóloga, Leila Torraca de Brito, que ela fala isso, que os pais começam a enxergar pelo em ovo, né? Basicamente o homem é um bêbado e a mulher é uma promíscua, não é? É sempre assim, né? O homem é um bêbado e a mulher é promíscua. Todo o processo é isso. Nenhum é apto para cuidar, porque tem esse conceito de supremo interesse. E nem sempre isso é verdade. No final das contas, o que você vê, que a gente vê nos processos, são pais que, guardadas as diferenças, né? E isso é preciso compreender também, né, gente? As pessoas são diferentes. Aí o cuidado vai se dar de maneira diferente. O homem é diferente de mulher, e óbvio, né, por óbvio, vão se comportar de maneiras diferentes. E eu entendo que é justamente essa diferença que faz com que para a criança seja rico. Né? E é isso que precisa ser respeitado. Não é porque eu sou mãe embora eu ache, né, que eu sou melhor mãe do que o meu marido é pai, isso não é uma realidade, né? Porque isso é uma questão de ponto de vista, é um ponto de vista meu. Mas o ponto de vista que deve ser observado no processo, ou que deve ser observado, não é o meu, é o do filho. Porque o interesse porque é o ponto de vista dele que interessa. Nesse sentido, né, de que eu preciso... eu acho que é bom, mas será que é tão bom assim para o meu filho ficar só comigo e ficar longe do pai? Né? Então, acho que esse é um... Sim, exato. Uma questão difícil. E aí que tá, o supremo interesse, ele tem que ser mais ampliado para levar em consideração coisas banais como amor e não só desenvolvimento infantil. Experiências, ter experiências, ter experiências do passado com o seu pai. Eu acho que amor é um outro problema, porque a impressão que eu tenho é que a maioria, quer dizer, a maioria é muita coisa, né? Mas muitos pais, pelo menos é o que eu vejo nos processos, tem muito pai e muita mãe que não sabe o que é amor. Falam que estão agindo, estão falando que é por amor, mas não fazem a menor ideia. Não, mas eu usei um amor assim, no sentido de um sentimento. Você tem razão, mas eu usei um amor assim, um sentimento assim, de afeto que não seja algo que vai fazer a criança se desenvolver, porque esse é um pouco o problema. A ideia de que tudo tem que ser passado pelo conceito de que faz a criança desenvolver, entendeu? É bom se faz desenvolver, mas não, tem outras coisas na vida. Vou te dar um exemplo, tá? Teve um seminário... A diferença também desenvolve, né? E é um ponto, também, mas não importa se desenvolve, entendeu? Não importa se desenvolve. Talvez não desenvolva. Mas aí você vai descartar porque não desenvolve. Desenvolve para um lado ou para o outro. É que eu estou partindo de um ponto de vista que talvez não seja, acho que não é o mesmo seu, mas é o ponto de vista de que, de alguma maneira, para algum lugar essa criança vai, porque o ser humano ele expande, ele cresce fisicamente e ele expande no ponto de vista. Não, mas que o ponto é o seguinte: se ela não tivesse isso, faria mal? Não, mas ela seria mais infeliz. Ou ela ia ter uma falta, um sentimento. Vou te dar um exemplo. Teve um seminário do Departamento de Filosofia da Universidade de Nova York, muito interessante, sobre doação de esperma. Tem um professor de filosofia que escreve, eu cito ele no meu livro, ele escreve muito sobre esse tema, né? Sobre a ausência de alguma coisa, que coisa é essa? E a gente pode entrar num outro tema. Pô, essa live tá boa, estou gostando. A ausência de alguma coisa. Ele se interessou por esse tema. Os filósofos são assim, daqui a pouco pega um troço. Tinha um que estudava buracos. Qual é o estatuto ontológico do buraco? O que é um buraco? O outro cara estava estudando isso. O que é a ausência de alguma coisa? Então eles fizeram um seminário de filosofia de ética na doação de esperma, relações de ética na doação de esperma. Tinha geneticistas, tinha um monte de gente lá, cientistas, pessoas que trabalham com isso, e filósofos. E um monte de filho de inseminação artificial. Eles têm uma associação nos Estados Unidos, eles entram na justiça para procurar os pais, os doadores, eles defendem isso como um direito, e é um direito de personalidade, inclusive reconhecido na legislação. E aí teve uma fala de uma mulher que eu achei muito interessante, que eu quero que é o cerne do meu argumento aqui, tá? Que é o seguinte: ela disse, gente, uma mulher de uns 30 e poucos anos, ela diz, olha, eu sou filha de uma lésbica, de uma mãe lésbica, sou filha de inseminação artificial, eu sou filha de uma mãe lésbica, a minha mãe tinha parceiras e tal, e veja, eu não tenho nenhum problema com isso, eu sou feliz, eu fui feliz tendo uma mãe lésbica, eu amo a minha mãe, tinha uma relação muito boa com uma das parceiras dela, uma coisa assim que ela fala. Eu conheço todos os estudos, diz ela, que dizem que uma
criança criada por duas mulheres ou por dois homens não vai ter nenhum problema de desenvolvimento, entendeu? Que esse é o problema, esse é o tema, né? Porque lembra da privação materna ou daquela coisa freudiana que tem que ter um pai, tem que ter uma mãe, porque não sei o quê. Os estudos dizem que não precisa exatamente, do ponto de vista do desenvolvimento, da capacidade. Ela diz assim, eu fui uma boa aluna no colégio, eu tirava prêmios, eu fui aquelas coisas que os americanos têm de tudo que é tipo de competição física e intelectual, né? Que tem prêmio e tal. Eu sou bem sucedida na minha vida profissional, ela falou, eu sou feliz com isso. Mas eu passei a minha infância inteira sonhando em conhecê-lo. Eu passei a minha infância inteira sonhando em conhecer esse cara, que é o cara que é meu pai, que é da minha família. Eu queria saber quem ele era. Ela olha para os outros na plateia, que são os iguais a ela, que estavam lá, e diz, eu tive essa mesma fantasia de todos vocês. Aí ela embarga a voz e diz, toda vez que eu jogava uma moeda na fonte, que é a metáfora aquela do pedido, né, da fonte, eu desejava para conhecer meu pai. E eu conheço esse sentimento. Eu tive esse sentimento. Porque eu não tive o meu pai presente na minha vida. A minha mãe teve uma relação e ele foi embora, sumiu. Então, aquele cara que sai para comprar cigarro, foi mais ou menos assim. E eu passei a minha vida inteira pensando no dia que eu ia conhecê-lo, como é que seria, quem ele era, o que ele estava fazendo, se ele queria gostar de mim, será que ele ia aprovar. Isso é uma coisa que talvez não tenha tido um problema no meu desenvolvimento, é isso que eu quero argumentar. Mas é um buraco. São experiências que eu não tive, como ter ido no Grenal em 89, que eu fui assistir, foi 3-3, é uma coisa que eu lembro até hoje. Como um adulto, eu fui no show do Paul McCartney com 30 e poucos anos. Foi uma experiência que eu jamais vou esquecer. Eu paguei R$1.000, eu teria pago 5 se eu soubesse que ia ter o impacto que teve na minha vida, porque eu sempre me lembro, cara, eu fui no show do Paul McCartney, eu vi, fiquei a 50 metros dele, ele olhou pra mim e disse, Márcio, tudo bom? Não, mas quase, pelo menos eu fantasio isso. Entendeu? Mas Márcio, esse me parece ser um ponto importante, né, nas discussões de alienação parental. E aí eu vou... Pode ser que muita gente aqui, algumas pessoas não entendam muito bem o que eu vou dizer, mas a questão é a seguinte, aí falando assim, dessa impossibilidade de você dizer o que é bom e o que é ruim, o que é certo, o que não é certo, o que vai fazer bem e o que vai fazer mal. Eu conheço situações, por exemplo, de crianças, de pais que entraram com processo de alienação parental, o processo durou anos, foi lá e passou, e no final das contas, a criança que estava sendo vítima de alienação parental ficou doente por conta do processo, por conta da disputa. E eu conheço situações de pais que deixaram para lá, e aí o filho cresceu e hoje a criança está bem. Então não tem como, na verdade, a impressão que eu tenho, e aí a minha experiência atuando contra a alienação parental me indica para isso, por isso que muitas vezes eu falo aqui, eu falo para as pessoas, gente, tenta baixar o nível de ansiedade em relação à questão do processo, lidar com os fatos, né, fazer o que é necessário fazer, tem que entrar com o processo, tem que fazer perícia, tem que fazer isso e aquilo, faz. Mas não transforma isso no maior tormento da tua vida, não transforma o teu filho no maior problema, senão no final das contas o filho vira só uma prova e ele deixa de ser uma pessoa. Porque a questão no final das contas me parece que é o modo como aquela divergência está sendo conduzida. E eu entendo que seja muito difícil para os pais, você está sendo afastado, é óbvio, você está sendo afastado do seu filho, é difícil você parar e raciocinar direito e manter a calma, manter a linha ali durante anos, discutir aquela questão. Mas o ponto é que muitas vezes o modo como essa questão, a alienação parental é conduzida, ela pode, no final das contas, provocar tanto mal, aliás, a ação do pai, por exemplo, tanto a alienação parental pode provocar mal e gerar um trauma, quanto a ação daquele pai que está tentando evitar a alienação parental também pode. Então, não dá para dizer que vai fazer mal, que vai fazer bem. A questão é, você como indivíduo, eu como mãe, vou aceitar passivamente que o meu filho seja afastado de mim, eu não vou fazer nada? Óbvio que não. Porque eu amo meu filho, eu quero conviver com ele. E eu entendo que meu filho também precisa de mim. Mas nada do que eu fizer, porque a vida é um incognoscível. Não tem como a gente conhecer as coisas da vida, os resultados, aquilo que vai, né, aonde que isso vai dar. Do mesmo jeito que você não teve convivência com seu pai e você e isso não virou um grande problema, isso poderia ter virado, como vira para muita gente. Né? Então, não Por isso que o conceito de supremo interesse, ele pode muito bem ser preenchido
com essa noção assim de conhecimento básico que a gente tem da história da humanidade. Como é E que é? não Não sobre entendi. teorias, e não sobre teorias psicológicas, mas qual é a experiência humana? A experiência humana é ter pai e mãe e as famílias extensas. Porque E até isso para deveria ser pedir respeitado, né? dinheiro quando você tiver 30 anos. Se você tiver uma família maior, tem um tio que tem mais dinheiro, você vai poder. Isso é positivo. Você vai poder desligar para o cara e dizer: olha, eu preciso de R$ 1.000. E aí o Steven Pinker, que é um dos psicólogos contemporâneos que eu gosto muito, ele diz isso. Um laço biológico que muitos tentaram negar, e a gente podia comentar isso, essas maluquices psicologizantes. Tem um artigo que eu cito também, deve ter lido, do João Batista Vilela, conhece? Não, 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 não. De nome assim Desbiologização da não me recordo. paternidade é o nome. É um artigo muito mal escrito, muito ruim, que as pessoas idolatram no direito de família, sei lá por quê. Porque ele é ruim do ponto de vista filosófico, ele é ruim do ponto de vista argumentativo e ele contraria todas as evidências que nós temos. Existem muitas demonstrações de que os pais biológicos são, aí do ponto de vista do desenvolvimento, mais importantes para a criança do que padrastos, do que namorados eventuais e pessoas que passam por ali. A ideia de que existe uma função paterna e uma função materna, que é uma baboseira da psicanálise, que ainda é muito forte no Brasil. Ninguém usa esse termo nos Estados Unidos, ninguém fala função paterna e função materna. No debate americano você não vai ver essas pessoas falando. Ele criou uma ideia que você simplesmente substitui como se fosse a mesma coisa. E isso era moda nos anos 70, aliás o Steve Pinker fala disso. E ele diz, gente, os laços biológicos são muito poderosos. A gente nem sabe qual é a causa deles. Pode ser moral, pode ser evolutiva, um sentimento que está preso lá numa área atávica do cérebro, porque a gente simplesmente sabendo que uma pessoa tem uma relação sanguínea conosco, nós sentimos um dever em relação a essa pessoa. Um dever mais forte, ou nós temos um ímpeto de ir na direção dessa pessoa. Vou dar um exemplo. Spoiler, mas eu acho que vocês viram Star Wars, né? O cara não sabia, ele não conhecia o pai dele. Não é essa história do Luke Skywalker, ele não sabe quem é o pai dele. O pai dele é o pior ser humano, nem sei se é um ser humano, eu nem me lembro. Mas é o pior monstro da galáxia, ele mata crianças. O pai dele é o Darth Vader, a encarnação do mal. Foi criado por um tio. Essas ideias de genitor psicológico, de função paterna, o Darth Vader olha para ele e diz, Luke, eu sou teu pai. Aí o Luke diz, puxa, é mesmo, já te amo. Simplesmente porque você é meu pai. E ele começa, toda a saga de Star Wars é o cara tentando salvar o pai dele do lado negro, tirar o pai dele daquele lugar, que ele conheceu ontem. Ele teve um tio, que foi a tal da figura paterna dele, e ele consegue salvar. E o pai dele que não conhecia... Se é a primeira pessoa na vida que me faz ter vontade de assistir Star Wars, né? Eu nunca assisti. Você nunca viu? Eu não nunca sou vi nada. Eu sou do outro grupo lá. Tem uma rixa, não sei se tu sabe. Star Trek e Star Wars, sabe? Não eu sou do Capitão nada Kirk e do Spock, quem tá aí. Mas eu entendo o outro troço, eu gosto. Mas veja bem, olha que interessante. E no final do filme, é um filme sobre o amor paterno. O pai desafia quem ele é, e o sacerdote lá, o cara, não me lembro bem o que o cara é, eu não sou desse. Pessoal, eu sou tracker. E mata o cara para salvar o filho, por um amor. Por quê? Por causa do sentimento do amor biológico, da relação, do sentimento do sangue. E esse discurso de que o stepfather, né, de que o padrasto vai fazer a função materna, é mais um exemplo da baboseira psicologizante que é usada como direito de família. Que, não, mas ele teve uma figura paterna. Pode ter tido uma figura ali, mas não era o pai dele. Sempre vai ter um buraco, né? As pessoas não... É que parece que é conveniente, né, a gente não observar certas coisas. Eu posso falar de uma experiência minha também. Algumas pessoas aqui que estão assistindo a live até sabem, acho que eu já comentei com você, né, que eu sou filha adotiva. E eu descobri que eu sou filha adotiva com 30 anos. E quando eu descobri que eu sou filha adotiva, foi um choque tremendo. Embora eu acho, hoje pensando, né, eu acho que eu já sabia, mas eu só não sabe quando a cabeça bloqueia, o cérebro bloqueia. Enfim... mas quando eu descobri que eu sou filha adotiva,
Aquilo foi um choque tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu fiquei... A sensação que eu tinha, gente, é a coisa mais estranha do mundo. Eu me olhava no espelho, e aí era como se eu não me enxergasse. Era uma sensação de que eu não estava me vendo. Tamanho o impacto de pensar que minha mãe é outra pessoa. O meu pai é uma outra pessoa. Parecia que eu não via a minha cara no espelho, entendeu? Uma sensação estranhíssima. Exatamente. E aí eu acabei indo atrás de descobrir quem é, né, quem são os meus pais, justamente por conta disso. Né? E aí eu fico imaginando como que uma... Por que tu foi? Tu não teve um pai e uma mãe? Tive. Tenho até hoje. Pois é. Mas existe uma coisa lá que não pode ser negada. Que é muito poderosa. Exatamente. E que mexe contigo de tal maneira que tu fica numa angústia e eu quero saber. E aí entra um ponto, Márcio, que sempre que eu posso, eu falo para as pessoas... O Diário de um Alienado, ele escreveu Quem Sou Eu? É exatamente isso. É a resposta para quem sou eu. Que me liga toda uma corrente para um lado e para um outro de uma história da minha vida. Me fugiu o que eu ia falar. Se o teu avô tivesse matado um monte de gente, um monte de nazista na Alemanha, pô, nem viu ele, teu bisavô, nem sei quem é esse desgraçado, mas ele é teu bisavô, ele matou um monte de gente na Alemanha, cara. Tá nas tuas costas, é teu sangue, teu bisavô, matou um monte de judeu, ou o cara era escravagista, tinha um monte de escravos. Tá na tua história. Me parece que tem uma questão aí. Me parece que tem uma questão aí, que aí acho que é onde entra o grande problema da alienação parental, né? É você tentar demonizar o outro de alguma maneira. Então, eu tenho um pai e alguém vem e tenta demonizar esse pai para mim. E isso, no final das contas, é isso que é o ruim, do meu ponto de vista. O que faz mal para a criança é essa tentativa de demonizar. Porque a pessoa, é bom ou ruim, né? Todo mundo, a gente é diferente, né? Cada um é cada um. Então, a diferença, ela não precisa ser apresentada como negativa para a criança, para o filho, né? Existe uma diferença, eu não concordo, mas o pai do meu filho não precisa ser igual a mim. Não precisa. E essa diferença precisa ser conhecida, ela precisa ser respeitada, se for o caso. Se for o caso, o meu filho precisa aprender a se defender ou a se comportar diante de determinadas situações, mas isso a própria vida vai ensinando e ele vai adquirindo repertório, né, digamos assim, para lidar com determinadas situações. Não é afastando que eu vou proteger, né? Afastando, você pratica alienação parental, né? Você não protege a criança. Você aliena, muitas vezes você aliena do pai e aliena da vida mesmo, no sentido de consciência. Você não consegue perceber. Às vezes você começa a conversar com as pessoas que a pessoa não consegue perceber a realidade. Essa questão aí é importante, porque assim, o Jerome Kagan, que é um dos grandes psicólogos infantis do século XX também, ele diz o seguinte, ele é um crítico da teoria do apego muito forte. Ele diz que a teoria do apego é uma besteira. E muitos hoje dizem isso. Eu esqueci de falar, mas a antropóloga, a Sarah Buffer Harding, ela reconstrói todo o conceito de teoria do apego, ela nega completamente essa ideia, assim, uma parte, né, dessa ideia. Mas deixa eu comentar o Jerome Kagan. Ele diz que aos 5 anos as crianças começam a ter orgulho de seus pais. Elas começam a visualizar, pô, esse meu pai é pica advogado, a minha mãe é médica, ou a minha mãe sabe fazer doce. Ele começa a ter uma relação de identificação e de orgulho, e uma identificação muito próxima, assim, do quase que isso sou eu, justamente porque a minha mãe é minha mãe. E aí, esse é o problema da alienação parental. Quando você começa a desautorizar e a dizer que o outro é mal, você começa justamente... E tem um lado positivo, assim, a Ana Freud, quando ela fala disso, ela diz, olha, uma criança... Tem um quê de constelação familiar. Não, Me pareceu. A Ana Freud diz assim, uma criança não vai ter conflito de lealdade com os pais separados. Porque ela estava querendo dizer que, poxa, talvez seja melhor deixar só com a mãe ou só com o pai. E eles defendiam a alienação parental, eu acho muito louco. Eles defendem isso. O guardião vai dizer se pode ou não pode conviver com o outro. Se ele quiser, ele corta. E essas pessoas são referência no direito de família hoje. Ainda hoje, né? O Rolf Madaleno cita, o Valdir Guzzaro Filho cita, todos citam essa mulher. É que falta um pouco de reflexão em relação a isso, né? Porque no final das contas, ela tá falando isso, mas a lei diz outra coisa. Eu sou advogada, eu lido com direito, não lido com psicologia. Mas assim, embora tinha um ponto de partida ali que era, talvez o Estado possa regular situações, e é o que alguns argumentavam naquela época, a perversão do guardião,
Esse era um argumento, porque a Ana Freud defendia uma coisa meio autonomia do guardião. Até numa pegada meio liberal, interessante, com a qual eu concordo, um liberalismo político, sabe? E aí os outros caras diziam, não, tem casos que o Estado tem que intervir. Também para proteger a criança, a relação com a família que ela tem. Nesse sentido, existe um supremo interesse. Por quê? Porque é risco. Porque é violência. Porque é uma atitude que rompe relações. E aí também se criticava. E aí começa, veja bem, ela escreveu essas coisas antes dos conceitos de alienação parental. Ela escreveu isso em 70 e poucos. Alguém fez uma pergunta aqui, doutora Cristine Calisto. Mas e quando o pai não quer nem ver? Esse é um ponto, essa é uma pergunta que muitas mulheres me fazem, né? Chegam na minha rede social e reclamam, comentam, poxa, mas aqui o pai não quer nem saber, não sei o quê. O grande que para mim, nesse tipo de situação, é o seguinte, o pai, embora eu não consiga compreender, né, como isso seja possível, a verdade é que o adulto, ele tem a possibilidade de decidir se ele quer ou não exercer a paternidade, né? Ele pode, não quero, assim como a mãe. Embora as feministas digam que a mãe não tem a opção, né, ela não pode escolher não ser mãe, eu discordo, que pode sim, ela pode dar o filho, entrega para doação, assim como o pai fala, não quero, e não assume, né? Mas enfim, a questão é que esse não querer ver do outro, a decisão do outro de não querer exercer a paternidade, não precisa ser transformada para a criança em um problema. Porque é essa que é a questão. Porque aí você demoniza, porque eu tenho uma opinião, eu não admito que, nossa, mas como pode? O pai do meu filho, até por questões pessoais, por questões que afetam a mim afetivamente, né? Eu não consigo admitir que, afetivamente em vários sentidos, né? Afetivamente, amorosamente, mas também no sentido de como pode alguém se negar a um afeto como esse, de um filho, né? Então, eu não admito essa ideia de que uma pessoa possa rejeitar o filho e aí, por conta disso, eu me revolto e eu transfiro essa revolta para a criança. O que eu entendo nesse tipo de situação é que o adulto que está em contato com essa criança, que está sendo rejeitada pelo outro, precisa ensinar para essa criança a lidar com esse desafio. É difícil, a criança vai sofrer? Sim, ela vai sofrer como ela vai sofrer com um monte de outras coisas na vida. E aí o adulto que está junto, que é o guardião, precisa ser, que precisa auxiliar essa criança na compreensão do que está acontecendo, inclusive de que esse adulto, por mais que é ele quem está perdendo de não conviver com o filho, de que foi uma escolha dele e vida que segue. Vai ser difícil? Vai ser difícil lidar certamente, mas você não pode demonizar o outro, porque isso também provoca sofrimento. A situação provoca sofrimento e o demonizar também provoca sofrimento na criança. Eu acho que as mulheres precisam ser educadas a ter responsabilidades reprodutivas, porque elas são educadas para não ter. Também. Elas são educadas para, se você tiver um filho, você vai ter, ele vai ser seu, e ele vai ter que pagar, então ele vai ter que financiar a maternidade. Você perguntou se ele queria ser pai? Porque o que eu conheço de casos de mulheres que deram o golpe da barriga, às vezes só porque queriam ser mãe, sabe? E é triste isso, porque aí você produz uma criança que nunca houve uma conversa com o parceiro, ou mesmo a esposa do cara que diz, agora eu vou dar um presentinho para ele, mas você conversou com ele, você perguntou se ele queria, tem caras que não querem, porque isso é parecido com estupro, se tu parar pra pensar. Não tem aquele conceito do homem que tira a camisinha na hora de ejacular, para ejacular dentro da mulher, stealth, uma coisa assim. Eu não vou lembrar. Tem criminalizado, né? Tipo, o cara tirou e tal. Esse lance da gravidez é meio parecido, só que do outro lado. A mulher tirou o comprimido. Eu conheço várias mulheres que disseram, eu parei de tomar a pílula para engravidar, ela estava tomando ácido fólico. Aí o cara abandonou a criança e disse, poxa, mas ele não é um bom pai, mas poxa, mas o cara era uma porcaria mesmo. Você perguntou se ele queria, se ele ia exercer, se era o momento. O que as feministas defendem? Se não é o momento, a mulher vai lá na clínica e tira. Ela pode matar uma criança, mas o cara não pode simplesmente dizer que não quer. Uma decisão que ele não participou. É complicado, sabe? E eu acho que o Estado acaba também incentivando as mulheres a... Por isso que eu sou contra a pensão. Acho que tem que acabar com a pensão alimentícia, tem que ser guarda compartilhada sempre, divisão equilibrada do tempo de convivência. Vocês têm um argumento contra... Eu até concordo com isso, mas eu acho que a realidade do nosso país não permite isso, né? Eu acho que existem situações... Vamos mudar a cultura.
Eu tenho situações, sim, é o que a gente está tentando, né? Eu acho que esse debate em relação à questão a questão do melhor interesse da criança tem justamente esse propósito, né? Promover reflexão. Eu já conversei, já houve situações de eu conversar com advogados, com colegas advogados que desconheciam determinados pontos de vista relacionados a essa questão da convivência, da guarda. A maioria dos advogados, você começa a conversar, pessoas que não me acompanham aqui, você começa a conversar com o advogado, começa a falar de guarda, a pessoa vai falar que porque tem que fixar uma residência, porque a guarda alternada faz mal, e é um negócio, a hora que você começa a perguntar, você, tá, e aí? Evolua. Já passei por isso, é horrível. A pessoa não sabe, não te diz, porque não tem Mas isso também veja, eu estou fazendo curso agora, né? Eu sou formado em filosofia, mas eu estou fazendo direito. E eu tô fazendo a cadeira de psicologia jurídica, imagina. O meu professor é psicanalista. Você vai enlouquecer, seu professor. Meu professor é psicanalista. É um psiquiatra psicanalista. Eu não sabia que psiquiatra podia ser psicanalista, porque geralmente o psiquiatra é mais técnico e tal. E esse dia ele deu uma prova e a prova dizia assim: se a mãe for estudar ou trabalhar, isso pode prejudicar a criança? Era uma pergunta de prova. É falso? Tem um estudo do governo americano sobre isso. Mas eu tive que botar a verdadeira, porque isso é o que a psicanálise defende. E aí eu falei pra ele, isso aqui é falso. Aí ele falou alguma coisa, eu disse, olha, isso aqui não sei o que. E o que ele tá. E vamos lá, esse é o ponto. O que nós estamos. Estou falando do quê? De um curso de direito de uma federal. Uma federal. Pior ainda. De uma das melhores do Brasil, porque essa aqui, a minha universidade tem 120 anos. Ela é uma federal. Se fosse uma particular, mas talvez você não tivesse tanto problema com isso. Talvez. Mas veja, é uma federal. É o curso de psicologia para o curso de direito e as pessoas estão aprendendo o que ali? Psicanálise. Explicações psicanalíticas para as coisas que não tem. Olha, boa parte daquilo. Ele não chega a aprofundar muito, porque é tão superficial que não chega a defender teses. E isso é problema. Mas imagina, é isso. Aí você vai para os livros de direito, estão lá Ana Freud, François Doutor. Pelo amor de Deus, meu. François E as pessoas nem Doutor sabem. é uma piada. François Doutor é uma piada. E as pessoas nem sabem direito do que. Aí eu acho que eu preciso fazer uma defesa, digamos assim, em relação ao pessoal do direito, né, aos advogados. O que acaba acontecendo, me parece, né, é uma impressão que eu tenho. O que me parece que acaba acontecendo é também uma questão, tem a ver com a situação financeira, né, em que a gente vive. Hoje, para você ser advogado, não é fácil. Advogar não é algo simples de se fazer, né? É muito trabalho, dá trabalho, tem, né? É um UPA para você dar conta. E isso acaba fazendo com que muitos advogados façam direito de família, direito de trabalho, direito criminal, direito imobiliário, direito tributário, todas as áreas do direito. Esses então, aí no direito de família são melhores do que os do direito de família. Puxa, agora eu fiz uma tese forte, né? Que não, pelo menos eles não sabem. Pelo menos eles não sabem. Os do direito de família sabem o que está errado. Não, eles não sabem o que está errado. Eles defendem. François Doutor, Ana Freud. Eles defendem que está errado. Não, veja mas bem, eles não sabem. Né? Se você estuda a doutrina do direito de família, você vai aprender essas coisas. Está lá o Flávio Tartusso dizendo para ler o quê? O que ele está dizendo que é referência? Gisele Greninga. Tem uma passagem do livro, do artigo da Gisele Greninga que ela disse, viu? Deixa eu te contar essa. Ela diz assim, ó. Como ele só lê aquilo, ele só vai saber daquilo. Não tem lido nada. Pega um tributarista, um tributarista vai dizer assim, o tributarista vai dizer assim, 15 dias para cada um e tá bom. Tiozão do Zap Zap. E tá certo. É melhor. O pior é se não for. Deixa eu te comentar aqui, né? Daqui a pouco tem que sair, porque eu vou estar hoje num programa de televisão falando sobre a Boate Kiss. Olha que loucura. Eu morei em Santa Maria, né? Ontem eu assisti a série, enfim. Mas olha só, a Gisele Greninga, ela pega e diz assim, ela cita, né, um troço diz assim, mães más produziram crianças más e problemas para todo mundo. E é uma citação. Eu disse, mas não pode ser. Aí eu olhei a fonte, Martin Richards. Putz, o Martin Richards é um crítico ferrenho das ideias da psicanálise. Não pode ser, isso está errado. Mas de onde é que essa mulher tirou
ela diz assim, Bowlby teria sustentado isso. Mães más, já é uma frase meio boba, né? Se pensar que alguém escreveu um troço desses, mães más produziram crianças más e problemas para todo mundo. Isso não pode ser. Procurei o livro que ela estava citando, achei na internet. What is a Parent? É um livro de 99. Na introdução do livro, aí eu fui ler. Gente, Dona Gisele Greninga, era uma ironia. Ela pegou uma ironia. Os caras estão no artigo inteiro criticando o John Bowlby e as ideias da teoria do apego. Eles estão ironizando o John Bowlby. E ela está usando aquilo e dizendo, eles viram? Viram? Viu como eu estou certa nesse meu argumento? E eu disse, escrevi no meu livro, não, você está tão errado que você não entendeu uma ironia. E isso é a referência no direito de família. Você lê esses livros. O Rolf Madaleno diz assim, gosto muito dele, mas enfim, a França proibiu a guarda alternada em 89 porque faz muito mal. A França aprovou a guarda alternada em 2002, é o padrão no país e significa dupla residência. Faz 20 anos. O livro que eu li dele é de 2018. O Rolf Madaleno, a mim parece que o livro dele é o que contribuiu muito assim, para tantos equívocos relacionados ao direito, relacionados à questão da alienação parental no judiciário, né? É um dos livros, acho que talvez seja o livro de direito mais conhecido, né, que é o Síndrome da Alienação Parental. Me parece ser mais conhecido, um dos mais vendidos em relação a esse tema em específico, e até bem pouquíssimo tempo, acho que 2020, síndrome, 2021, né? é que ele alterou de síndrome, ele tirou a síndrome, porque ele defende a teoria da síndrome, fala da síndrome, não sei o quê, e no final das contas a gente está falando não é de síndrome. Tem o outro aqui também. Tem os dois. Tem esse, e depois ele tira o síndrome do título e deixa só alienação parental. Que é o que deveria estar desde o começo, né? Porque no final das contas é disso. A gente não está tratando da síndrome do Richard Gardner. Eu gosto é outra desse coisa. aqui. Quero que eu ia te falar, Mas, uma enfim, coisa aqui. Esqueci. Faz quase 2 horas, eu acho, né? Pois é, estamos aqui falando. Não, mas deu para falando, explicar, né? Sim, acho que deu para o pessoal entender o que está falando. Acho que tem umas perguntas aqui. Vamos ver se tem umas perguntas aí. Espera aí. Alguém mandou pergunta? Espera aí. Aí pergunta dos stories. Tarará. Devemos... peraí, deixa eu ver como é que eu faço. Aí eu nem gosto de mexer nisso aí, porque eu nem entendo isso aí. Então, também nunca respondi pergunta aqui não, mas vamos lá. A gente vai tentando. Devemos usar a psicologia no processo para que tenhamos mais fundamentos além das provas contra a alienadora? Olha, eu já até falei isso com o Márcio. Eu, por exemplo, já usei em petição, já fundamentei petição, por exemplo, com o livro do Bowlby, da Françoise Douto. Por quê? Aí, assim, existem perspectivas diferentes, né? O Márcio está defendendo uma tese, né? Algo que ele defende, mas aqui, para mim, né? Por mim, eu sou advogada, então eu preciso encontrar, dentro daquilo que a gente tem, eu preciso encontrar argumentos para poder... Deixa eu tirar esse negócio aqui que eu não estou vendo mais. Dentro daquilo que a gente tem de subsídios, né? Eu preciso catar e utilizar. Então, eventualmente, eu me utilizo de argumentos da psicologia, da psicanálise, aí depende muito do caso. Então, é preciso estudar sobre outras áreas, sobre comportamento humano, para que aí você consiga encaixar ali e ir argumentando. Mas por quê? Do meu ponto de vista, eu como advogada, eu preciso defender eu preciso defender um interesse. Se eu estou por defender que o meu cliente é a melhor pessoa para ficar com o filho, então eu preciso apresentar os argumentos que estão aí, que são os mais utilizados. Deixa eu comentar aqui, ó. E aí não tem como. Pai, e aí eu até recomendo que use sim. Um outro pai falou aqui, né? Que quando a psicóloga, em vez de fazer uma entrevista, faz apenas uma... Isso é outro problema que o Minogue falava também, sabe? Que ele perguntou aqui, faz os laudos e tal. Os juízes profissionais dessa área
ainda que exista supremo interesse do menor, ainda que fosse possível determinar, os profissionais dessa área não têm tempo e, em geral, não têm qualificação para fazer isso. Então, eles fazem um pastichão e o que eles produzem é um fofoco social. A pessoa conta uma historinha e, às vezes, muito mal escrita. Sorte, os laudos, né, que eu tenho aqui comigo, que me mandam, porque vocês me mandam, psicólogos me mandam, advogados, eu tenho um monte de advogado nos meus perfis aqui, né? Márcio, tu precisa ver isso aqui, aí me manda. Cara, é tudo escrito numa linguagem, é tudo muito mal escrito. Eu vou falar um negócio que as pessoas não vão gostar, mas é verdade. Um palmo na frente do nariz. Não, é escrito numa linguagem assim de escrivão de polícia dos anos 70, sabe? Pessoa analfabeta. É mal argumentado, é mal escrito, é mal dito, é um troço assim, pô, você não sabe. A pessoa diz assim, veja bem, a pessoa começa relatando o que a genitora sustenta, mas depois ela começa a dizer o seguinte: a genitora evidencia que o genitor não sei o quê. Veja, o conceito de evidenciar não é o mesmo que relatar. Porque um relato pode ser falso, mas uma evidência é um fato. Dizer que a genitora evidencia significa que a genitora mostrou que isso aconteceu, e não que ela simplesmente disse. E isso provocaria... Mas para esse perito ou perita, realmente evidencia. Porque, pois é. Porque evidencia porque você chega... assim, existe um viés, e aí o sujeito, a sujeita, né, no caso, chega e confirma. Não, ela falou, exato. E todo o laudo ele é feito da perspectiva da criança, de que é a mãe que fala em nome da criança, o pai não. Ainda que seja guarda compartilhada, ainda que os dois estejam em posição de igualdade. A mãe demonstra preocupação com as coisas que o genitor faz. Quais? Entende? Isso é um grande problema. E aí, o que nós estamos fazendo? Maluquice. A pessoa não tem como determinar, termino dizendo isso, não tem como determinar, e a gente faz uma farsa que cria um problema ainda maior com os profissionais desqualificados, mal formados. A Jamile fez um comentário aqui que eu achei interessante. Acredito que a advocacia feminista é um instrumento importante a favor das crianças e adolescentes que sofrem abusos parentais promovidos por qualquer uma das partes. Eu ouso discordar, pelo menos em relação ao termo feminismo. Eu acho que, na verdade, a questão... Na verdade, do meu ponto de vista, aí é uma opinião pessoal, eu acho que o feminismo dentro do judiciário, ele vem sendo muito mais nefasto do que, né, está prejudicando muito mais do que ajudando. Mas enfim, o que eu acredito é que uma advocacia consciente, né, ela vai contribuir... ela vai contribuir para que a criança fique bem no final das contas. Mas o advogado precisa ter consciência de que ele está tratando de uma família. Enfim, tem uma série de questões aí que estão envolvidas, né? Mas eu queria falar especificamente dessa questão da advocacia feminista. O que eu tenho visto, pelo menos aí estando do lado de pais, e aí eu não estou afastando o argumento de que existem homens que são irresponsáveis e que não querem cuidar dos filhos, e que não querem pagar pensão, que não querem ajudar em nada, que não querem contribuir com nada, e a lei não permite isso, e isso, né... Eu não quero pagar pensão, então, o homem não tem obrigação de pagar pensão. Mas vamos lá. Eu até concordo, mas o que nós temos hoje é uma legislação que diz que sim, você tem que pagar pensão, e enfim, aí a gente precisa trabalhar com isso que nós temos, partindo desse ponto, né, nós estamos trabalhando com isso. Então assim, eu não descarto que existem homens que são irresponsáveis, mas os homens que me procuram, os pais que entram em contato comigo, eles são pais que desejam, que querem e que podem conviver com os seus filhos. Eles estão aqui unicamente pleiteando espaço de convivência com os filhos, um espaço mínimo de respeito em relação ao papel deles como pais, né? O que acaba não acontecendo. Muitas vezes por uma questão de que a mãe entende que o filho é seu, que a mamãe é melhor, e aí aquilo que eu falei, né? Eu acho gostosinho pensar que eu sou melhor, né, que o pai, mas será? Né? Mas enfim, e aí o que eu vejo do feminismo, da advocacia feminista, e eu já tive o desprazer de encontrar, de ter que defender pais que estão sendo, como é que eu vou dizer, né? Do outro lado existe uma bancada feminista defendendo o interesse da mãe, e é uma coisa, para você ter ideia, Márcio, eu já, em um dos casos, acho que até comentei outro dia no Instagram em relação a isso,
Teve uma situação que a mãe acusou... Gente, para mim é um negócio inacreditável. Ela apresentou o meu cliente no processo como sendo abusivo, porque desde o início do relacionamento, ele quis ter relação sexual com a mãe do filho dele sem uso de preservativo. Detalhe, eles se conheceram num dia, numa noite, e aí nessa mesma noite eles já ficaram juntos, e aí não estou fazendo juízo de valor em relação a ficar no mesmo dia, não ficar, ficou, não é isso, a questão assim, eles se conheceram e ficaram juntos. Dessa primeira vez, duas pessoas que não se conheciam ficaram sem preservativo, ele falou que ele achava que ele não podia engravidar, ninguém, porque não sei o que, paraná, e foi, e aí eles continuaram tendo relação sexual, sem o namoro continuaram tendo relação sexual, ela engravidou, perdeu a criança, aí ela ficou com raiva, porque você falou pra mim que você não podia ter filho, não sei o quê. Aí ele falou, olha, mas eu falei pra você que eu acho, não tenho certeza, porque teve um exame assim, parará. Voltaram a namorar, continuaram a ter relação sexual sem camisinha, e no final das contas o que aconteceu? Pimba, ela engravidou de novo, e aí depois de um tempo, ela proibindo, acho que acabou o relacionamento, enfim, no final das contas a confusão, a alienação parental ali presente. No final das contas, vai o processo lá para regularizar a guarda, pensão e alimentos, o argumento, a guarda precisa ser minha, por quê? Porque ele é violento, porque ele praticou violência psicológica contra mim desde o começo, porque ele me compeliu a ter relação sexual com ele desde o começo, mentiu para mim que não poderia ter. Como, criatura? Deixa eu te comentar sobre isso. E esse é o tipo de argumento que a bancada, que as bancas feministas trazem no processo de uma violência psicológica que, gente, só se essa mulher tivesse 5 anos isso seria aceitável. Ela Exatamente, deixa eu te explicar isso. Ela conheceu o cara, teve relação sexual com ele, engravidou uma vez, não contente, continuou tendo relação sexual com ele, engravidou de novo. A culpa é dele, ele é violento. Sim, eu vou te explicar. Houve uma mudança no feminismo a partir dos anos 80. Tu até citaste uma das autoras. Ele passa a ver o feminismo de terceira onda, ele passa não a ver o que a mulher tem que ser igual ao homem, ou ter pelo menos a igualdade, mas ele passa a ver as relações de homens e mulheres, tu disseste também no começo, falaste do patriarcado, como uma relação de duas culturas, de duas identidades distintas, que não têm nem mesmo a mesma epistemologia, que não comungam da mesma realidade e que estão numa espécie de luta umbilical desde o começo dos tempos. Isso também é assim defendido pelo movimento negro americano e seus conceitos de racialismo social. A mesma coisa hoje se defende do identitarismo feminista. O feminismo contemporâneo ele é identitário. Ele defende que nós vivemos numa sociedade patriarcal e que o homem ele abusa da mulher só pelo fato de existir e por ser homem. E a mulher é uma vítima. É interessante. A mulher, eu estava falando com um amigo meu, um professor de filosofia, a gente estava discutindo isso. O feminismo contemporâneo ele é profundamente machista, mas ele fala de outra maneira. O machista diz que a mulher é mais fraca naturalmente que o homem e por isso ela precisa ser protegida. O feminismo contemporâneo diz que a mulher é mais fraca que o homem socialmente, porque existe uma imposição do patriarcado e é preciso protegê-la. Dá no mesmo. Por isso que a Damares está junto com as mulheres que querem revogar a guarda compartilhada e a alienação parental, porque elas pensam da mesma maneira. Tem um livro do Francisco Bosco, que é um filósofo, se chama A Vítima Tem Sempre Razão. Quem procurar no meu perfil aqui do Destroço, aqui, vai procurar o trecho que eu coloquei sobre feminismo disso. Toda relação heterossexual, para essas feministas, é uma relação abusiva. Porque é uma relação justamente com uma criança. É quase como se fosse uma pedofilia. Porque a mulher é tão frágil, ela é tão incapaz, ela não sabe o que ela está fazendo. O homem a domina tanto que é sempre... E tem mulheres que, inclusive, não fazem mais sexo com homens, elas viram lésbicas por causa disso. Esse meu amigo professor, e eles tem umas bem radicalizadas, tem mulheres que não fazem sexo em determinada posição, porque é uma posição de submissão, né, de costas e tal. Não, isso é uma coisa que elas defendem, é uma questão política. Sim, é política, eu não posso fazer isso mesmo que eu goste, porque isso é uma submissão. E aí o Francisco fala isso. Tudo hoje é tratado nesses termos. Discussões, eu discordo de ti, nós brigamos, eu fui violento, eu fui agressivo, é abusivo. Se eu reclamo da tua alienação parental, se eu digo que tu faz alienação, eu estou denegrindo a tua imagem enquanto... E eu uso a palavra denegrindo, espero que ninguém me corrija, mas eu gosto da palavra. Menino do céu, não pode. Você não
pode porque eu diria o seguinte, se o identitarismo, que é essa moda hoje, ganhar, acabou a sociedade, acabou a civilização, porque essa coisa vai destruir tudo. Os homens não vão ter relações com as mulheres vão ficar sozinhas. A minha filha tem 8 anos, eu olho para ela e ela não vai namorar, ela não vai casar, não vai ter filhos, porque os caras vão fugir dela, porque eles vão ter medo dela, porque ela vai ser tóxica. As mulheres contemporâneas são cada vez mais tóxicas. Cada vez mais você tem que ter medo, porque aí você pensa o seguinte, tá, ela não pensa assim, mas o sistema todo pensa. O CNJ lançou um troço que deve ter visto, né, protocolo para julgamento de acordo com não sei o que lá de gênero, que é basicamente o seguinte, você tem que olhar toda a situação, ignorar a relação de justiça, demonizar o homem e vitimizar a mulher. É basicamente esse o critério. Esse é o critério do identitarismo. Para mim é uma ideia completamente equivocada, né? É uma perspectiva completamente equivocada da realidade. Porque, ora, se eu entendo, tá, se eu sou mais frágil, eu estou numa condição de maior fragilidade, eu preciso, na verdade, de condições para sair dessa situação de fragilidade. E aí, me parece que a defesa que é utilizada não vamos promover, vamos fazer com que essa mulher suba, é fazer com que o homem desça. Né? Na verdade, não é isso. Na verdade, é assim, essas posições são imutáveis, são dois grupos, não existe armistício. São dois grupos que têm cada um uma metafísica, cada um uma interpretação da realidade. É uma luta de poder, isso é Foucaultiano. É uma luta de poder. Não existe verdade, não existe objetividade, não existe justiça, não existe certo. É só vencer, é só uma vitória, é só uma imposição. Eu vou ganhar de você. Eu quero privilégios, eu quero privilégios. Por isso que atacam a LAP. Porque a LAP não interessa se a LAP funciona, se tem alienação, se não tem, é só uma questão de poder. Essa porque lei... no final das contas, eu tive a oportunidade de conversar brevemente com uma advogada, eu não vou lembrar o nome dela. Ela é feminista, está fazendo mestrado em Portugal, na época que eu conversei com ela, estava fazendo acho, mestrado em Portugal, se não me engano. E ela foi meio que excluída do movimento feminista, por quê? Embora até convidei ela para fazer uma live comigo, ela não aceitou porque, como eu defendo a LAP, ela entende, ela é feminista e ela tem um entendimento diferente, ela falou, não vou misturar, até concordo com você, a gente pode até, em off, a gente conversa em algumas coisas, mas não dá para fazer uma live por conta disso. Eu entendo, né, enfim. Mas ela foi a única feminista que eu já vi que eu considero que exista alguma coerência no que está falando, né? Que ela diz justamente o seguinte, tá, se a questão dos filhos, da maternidade, tá, a maternidade foi uma questão que foi imposta às mulheres por conta de uma construção, não vou entrar aqui se é mérito ou demérito, mas enfim, é uma construção, existe, tá aí, o filho geralmente fica com a mãe, e enfim, e é assim que as coisas estão caminhando até hoje. Só que o que acontece? Se eu preciso de mais espaço, por exemplo, no mercado de trabalho, como que eu vou pleitear para mim? Eu vou continuar pleiteando para mim e brigando porque eu quero o filho para mim. Porque como que eu vou dizer que é uma violência? Como que eu vou continuar sustentando que é uma violência tirar esse filho de mim de alguma maneira? E tirar, não é tirar de não vai mais ter contato. É distribuir o tempo de convivência com o pai, por exemplo. Né? E não é distribuir, porque o problema é se você distribuir com a avó materna, tudo bem, ok, mas você não pode distribuir com o pai, né? Mas enfim, se o meu problema... Eu estou escrevendo sobre isso no meu livro, tu está fazendo eu falar do meu livro inteiro aqui. Era essa a ideia. Não, mas eu tenho uma explicação para isso no livro, assim, que é a ideia que o homem que presta é o homem chancelado pela mulher. No momento que eu te descarto, existe uma luta intestinal entre os dois. Só que de vez em quando tem pequenos armistícios quando interessa não para um ou para o outro, mas do ponto de vista da feminista, eu tô com esse homem. Interessa para mim. Ele é um bom homem. Meu livro começa sobre o homem. Meu livro começa falando sobre os homens. Mas se eu não te quero mais, sai daqui, vai embora. Sai daqui. Sai de perto do meu filho. E esse é o feminismo contemporâneo. Minha avó vai cuidar, minha mãe vai cuidar. A minha mãe, eu vou pagar babá, você vai me dar bastante dinheiro e eu vou pagar babá. Meu filho não precisa de ti, você é um macho tóxico. Por isso que eu me separei de ti. Você é abusivo. Voltando a falar da questão da advocacia, né? A advocacia feminista, para mim, ela mais incentiva uma continuidade desse estado de coisas que a gente vive do que uma mudança.
social. Depende da geração. efetiva. As pessoas mais velhas, se bem que algumas estão se adaptando. Se tu for olhar, por exemplo, a Maria Berenice Dias, ela tinha um discurso de igualdade, homens e mulheres. Hoje ela defende o identitarismo, ela está lá preocupada com questão trans, gays, não sei o que lá, Não, mulheres não sei o quê. Mas em algumas situações eu acho que é mais uma questão de você nadar, surfar a onda Pode e ser. você vai indo do que sei lá, qualquer outra coisa, sabe? Gente, eu Porque é preciso ir. interessante, dá ibope. Vamos. Né, então. Daqui a meia hora eu tô. Jantar que eu tô com fome. Daqui a meia hora eu vou estar no outro programa lá. Ai, gente, um homem solicitado, é isso aí. Sim, eu sou uma estrela. Vamos deixar uma coisa básica aqui. Todo mundo que tiver livro da Françoise Doutor, ponha no lixo. Vamos fazer isso? Vamos combinar? Não, os Vamos advogados pôr não, essa porque de vez em quando é porcaria útil. doente no Eu lixo. já usei, por exemplo, o François Doutor. É doutor ou é doutor? Eu nunca sei se eu Não falo doutor sei. ou doutor. Por mim não serve pra nada, bota fora. Eu já Freud usei. também. Eu já usei o livro dela em petição a favor do pai, lógico, porque eu só advogo para os pais, e funcionou, tá? Isso prova meu Justamente ponto. mostrando, então, tá tudo mas aí Todo você vai ter que mundo que derrubar está essa tese aqui, do vamos livro. comprar meu Justamente. livro, vamos doar meu livro para universidades, porque eu preciso pagar o leitinho das crianças, né? Que a Luluca tem que educar bem a minha filha, segundo a Judy Harris, tá? Né? Tá bom. Olha, eu queria te agradecer, valeu, foi muito legal. Acho que a gente conseguiu falar do supremo interesse. Tu tá convencida de que é uma farsa, né? Estou. Resta saber se o pessoal Devaneio entendeu, autoritário. né? Um devaneio Eu acho que eu não autoritário. expliquei bem essa parte do Exatamente. devaneio, do autoritarismo, mas a gente fala outra hora. Pode ser, a gente marca outra live. A gente Tá bom. vai falando. Pessoal, teve gente, manteve mais ou menos a mesma quantidade de pessoas até o final da live. Aumentou um Foi pouquinho. bom. E 2 horas, hein? Nós torturamos as pessoas. Então. Pois é. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada a todos que acompanharam a live até agora. Obrigada, Valeu. Márcio, pelo papo. Sempre muito legal conversar com você. Vamos marcar outra? A gente faz aí outro dia, a gente marca outra. Tá bom? Valeu. Tchau, gente. Ai, meu Deus, como é que desliga aqui o trem agora? Eu não sei como é que desliga também. Consegui achar.